Por isso eu falo o seguinte, Duda. Nós chegamos a brigar pelo título por causa deles. Por causa da qualidade deles. Mas também porque faltou experiência. Cara, daqui a pouco só era o topinho da cabeça dele assim, agachado assim, ó. E naquele empurra, entrou uns dois assim no bar, assim, né? Alguma coisa assim e tal. Quando olhou, o pai lá soltando barro, né? Aí os caras, é isso aí mesmo, tiozão. Tem que cagar nessa merda mesmo. Aí ele meteu só que assim, ó. Deixa comigo que eu vou caprichar. Ô, caralho. Tomar no cu, porra. Ah, tu falou pro Ronaldo. Fecha essa porra aí. Só que quando eu falei, eu vi que era o Ronaldo. Falei, caralho, velho, é o Ronaldo. Pergunta pra Kelly se ela tem noção que o Grêmio é maior que o Palmeiras. Querido, isso eu não vou nem discutir, né? Porque é indiscutível. Fala, rapaziada, beleza? A gente tá começando mais um assado para o conteúdo aqui do meu canal que vocês já sabem decora. É o momento que eu chamo um cara, né, um convidado, ofereço uma carne bem mal passada e a gente começa a rir, se divertir, curtir, porque aqui não tem hora pra terminar. E hoje tem um cara puta, olha, sério, se tinha um cara que eu queria que tivesse aqui, são vários, mas esse aqui, nossa senhora. Mas antes, né, vocês já sabem quem é o meu convidado, mas antes eu quero que vocês aí se inscrevam no canal. A gente tá chegando nos 300 mil inscritos, falta ainda alguns mil, então, pô, ajuda nós aí, o pessoal aí do Paraná, né, o pessoal aí daquela região ali de Cascavel e aí outras agora que tá como o pessoal do Curitiba, quem sabe, né, ou os árabes do Al Ittihad também pode ajudar. Que mais? Ih, tem tanta gente. Então te inscreve aí no canal porque hoje o assado é com ele. Nada mais, nada menos, uma das maiores resenhas do futebol brasileiro. Pena que agora virou treinador e tá muito sério. E a gente vai querer saber esse lado sério do futuro treinador do Grêmio. Estou fazendo uma previsão aqui, vocês ainda vão pegar esse assado e vão ver a previsão que eu estou fazendo. Então faz o seguinte, roda a vinheta que na volta tem Tcheco. Agora sim, depois dessa vinheta, eu vou dar as boas-vindas pro meu convidado de hoje. Cara, que felicidade. Eu vou até dar a volta e te dar um abraço, cara. Eu gosto muito de ti, cara. Olha, tem caras no futebol que a gente admira, mas tem caras no futebol que a gente, além de admirar, a gente torce, e tu é um desses caras. Eu acompanhei, acho que uns 20 assados seus já. Você fala isso pra todo mundo. Não falo. Não falo. Viu como ele ficou sério, cara? Foi só virar treinador. Há quanto tempo é treinador? Cara, Não, primeiro, Dudu, um prazer estar contigo aqui. Okay, já tinha um tempo pra vir, mas... Aí, fala pra eles. Não, é aquela tua câmera. Fala pra os gremistas que te amam. Quanto tempo eu tô te convidando? Não, já tem um tempo, mas pelo compromisso como treinador não tinha tempo hábil. Depois, quando acabou meu contrato, alguns compromissos, né? Verdade. E eu fiz questão de vir até aqui, porque eu tinha marcado com você em algum momento e agora é o momento, porque senão depois também não vai dar tempo, né? Mas, pô, prazer estar aqui contigo. Verdade. E tal. Tanto que a gente nem tá em Porto Alegre e nem em Curitiba. A gente tá em São Paulo, a gente conseguiu cruzar as agendas e se encontrar aqui em São Paulo, que não era o lugar, eu acho, que a gente imaginava que ia acabar gravando, mas fechou todas e olha, aliás, a Lambisgoia tá aí também, né? Lambs tá aí. Depois ela vai dar um tostão da sua voz pra gente poder entender um pouco, porque o Tcheco também é um pouco de influenciador digital nas redes. Por causa dela. Por causa dela. Eu não quero. Mas ela te força isso. Vamos lá, né? É verdade. A rivalidade entre Palmeiras e Grêmio... Mas tem mais gremista seguindo ela do que palmeirense. Isso te garanto. Sim, por causa de time. Cara, vamos lá. Tu joga ela nos leões ali. Mas, cara, todo mundo gosta dela. Aí eu me ferro. Depois ela vai contar agora ela tá pro meu time, né? Ela saiu do veículo. Saiu. Bom, depois a gente vai falar sobre a Kelly, esposa do Tcheco, que trabalhava na Band e hoje, enfim, depois nós vamos saber. Tcheco, como é que tá a tua vida, cara? Cara, tá bem controlada, sabe, Duda? Depois que eu parei, que foi em 2012, e por coincidência perdi uma final da Copa do Brasil pro Palmeiras, né? Aquela transição difícil de você parar.
quando eu comento em algumas entrevistas, realmente é aquilo que o Falcão fala, né? Morre 2 vezes, aquela vida de atleta, e é muito difícil. E você tenta se preparar, não tem escola para isso. Muitos jogadores passam depressão por causa disso. É verdade. E eu tive um porém, uma sorte que o clube, o Curitiba, ele me convidou para ficar como auxiliar do clube. Da comissão permanente. E, cara, aí é um mundo muito paralelo. Você pensa que jogador passa para a comissão é a mesma coisa. Não, é um mundo paralelo, totalmente diferente do outro. E quando eu passei a ser integrado à comissão técnica do Curitiba... Quem era o técnico? Então, naquele momento, o Marcelo Oliveira acabou saindo e acabou entrando o Marquinhos Santos. Tá. Né? Que era um treinador que já tinha trabalhado na seleção brasileira e era do clube, da base do clube, e estava procurando seu espaço no profissional. E ali o Felipe Ximenes, que era o executivo de futebol, quis dar essa oportunidade para ele e já me inseriu também. Daí como auxiliar direto do treinador, né? Tá. Mas aí o que eu quis me propor? Primeiro, deixa eu ver se é isso que eu quero. Então, como eu estava na minha cidade, que era Curitiba... Dormi em casa? Dormi em casa, porque eu já estava cansado também dessa rotina nossa. Eu me propus a fazer um estágio privilegiado. Eu vou ficar 2, 3 anos aqui se o clube me permitir, e se isso continuar me dando desafios, eu vou perpetuar nessa carreira aí. E aí então as coisas aconteceram dessa maneira. Já tinha acontecido alguns desafios no próprio Curitiba. Enfim, para encurtar, comecei a seguir, me preparar para um dia, quem sabe, ser treinador de futebol da elite. O teu te preparar, estudar mesmo, curso CBF, etc. E tal. Já fiz os cursos, né? Só falta o Pro. Já podia ter feito, mas ainda quero prorrogar para fazer um pouquinho na frente. E agora estou indo para o meu 3º desafio como treinador. Meu quarto clube como treinador. E por que saiu um pouco do coxa? Isso, saí do coxa, né? Saí do coxa. Eu assumi interinamente alguns jogos, como na Série A, 3 jogos quando a gente estava na zona de rebaixamento e não caímos. E você vê meu primeiro jogo contra quem que é? Contra o Inter. Lá em Caxias, porque o Inter estava preparando o Beira-Rio para a Copa do Mundo. Sim, lembro. E o Inter estava... 13 isso, não me 2013. E o Inter estava com uma porcentagem de 2% para não cair. Então era um jogo importante para o Inter. E a gente estava com 78% para cair. Eram 3 jogos que eu ia fazer como de treinador efetivo. E eu não podia perder nenhum. E aí a gente empatou primeiro contra o Inter fora de casa e os outros 2 acabamos vencendo, que era o Botafogo em casa, que classificou para Libertadores, enquanto o São Paulo fora. Cara, foi um momento histórico para mim. E pro clube também. Porra. Sabe? Enfim, aí, Duda, fui treinador do Sub-23 do Curitiba, outros anos como auxiliar. Cara, tudo isso foi me dando bagagem, tudo até eu ser auxiliar do Paraná Clube, quando a gente subiu para a primeira divisão. Hoje, infelizmente, o Paraná está sem calendário. Nossa, cara, inacreditável. O Paraná quase sumiu, né, velho? Praticamente sumiu. Cara, teve agora... Tá na 2ª divisão do Paranaense. Não, a queda da A para B do Paranaense foi uma cena, como diz aquela arroba, cenas lamentáveis. Cara, num ano só, por causa do Covid, ele caiu da Série C para a Série D e agora não tem mais calendário. Mas enfim, fiz meu trabalho lá na Série A, né, Duda? E aí... Que foi o último ano do Paraná na Série A. Isso. E aí, efetivamente, como treinador no Barra de Santa Catarina, na 2ª divisão, no Rio Branco, no Paranaense, que classificamos para a primeira vez uma Série D, no FC Cascavel, cara, fomos vice-campeão invicto paranaense, perdendo os pênaltis para Londrina. Teve um jogo muito histórico. Essa toda do Cascavel, essa aí tu chamou a atenção do Brasil, né? Tipo assim... Foi, cara. Foi um... Deu um foco em Exatamente. Ti ali, né? Aquela porcentagem de treinador, sabe? Mas aqui a gente venceu o Atlético na semifinal, um jogo histórico, que teve uma situação do Covid. Nós fomos para a semifinal com 12 jogadores, cara, 13 jogadores. Por causa do Covid, todo mundo pegou Covid. Eu também peguei Covid, não pude estar na beira do gramado. Conseguimos vencer o Atlético. Enfim, e agora eu estou indo para o Azures. Para o Azures. Um clube time novo, né? E o que eu estudo, a primeira coisa antes de assumir, Dudu? É estrutura. Eu não vou para um time que só tem nome e não tem estrutura, cara. É muito difícil de eu... Pode acontecer ali na frente? Talvez possa. Não vou dizer que não, porque senão a gente queima a língua, né? Não, tá louco. Mas estou indo para um clube que tem estrutura, organização, tem planejamento, tudo. E eu aceitei esse desafio. E que chegou junto com vocês. Exatamente. Ele deu uma incomodada esse ano já. Então eu estou me preparando para quê, Duda? Para um dia eu atingir a elite do futebol. E o meu foco é um dia treinar o Curitiba. Eles me ofereceram lá atrás. Falei, não, eu quero estar preparado. E para mim chegar um dia no Grêmio, eu vou ter que ter trabalho com embasamento, eu vou ter que ter alguns sucessos, né, como treinador.
E isso eu planejo, cara, daqui a 2 anos, 3 anos, daqui a 1 ano e meio, não sei. Mas eu planejo isso na minha vida. Agora, se eu vou chegar ou não, tudo depende das oportunidades, vai chegar, tá louco. da minha paciência também, sabe? Porque é um mundo muito difícil, mas assim, eu eu tô propenso a pagar isso. técnico Sabe? do Grêmio, hein? Eu vou te vai se tu fizer umas cagadas. Eu não sei. E eu não sei, cara. E você acha que a gente não vai fazer uma cagada ou outra? Você não acha que eu vou... Cara, por que você não põe esse jogador? Cara, eu vou teimar. Vou teimar só... Já que eles querem, eu vou botar o outro. Vou. Porque treinador é assim, né? Eu sei. Mas assim, é um sonho meu. Se eu vou chegar, eu não sei. Dudu. Não vai chegar, não Mas tem é um sonho nenhuma meu. dúvida. Aliás, eu abri caixinha de pergunta para fazer depois o quadro Tá. que é a Gimo Cupim. Né? Bom, hein? É sempre. Não, o Gimo tá comigo. Eu, não, tô cheio de parceiro bom. Você tá metido, hein, cara? Não, tô indo bem, Recomendo, viu, Kelly? Recomendo. Aí é o seguinte, eu abro a pergunta, eu subi a foto, óbvio, né? Faz tempo, né? Nós gravamos esse assado. Quando ele vem treinar o Grêmio? Primeira coisa, ou seja, já está no imaginário do torcedor gremista que um dia, obviamente que não é agora, de repente não seja no ano que vem, o Tcheco vai estar lá na casa mata do Grêmio fazendo o trabalho dele por merecimento, não é por pena. Por merecimento, exatamente. Merecimento. Cara, ninguém chega num posto desse assim porque, ou jogou lá, ou entra um presidente que adora o cara, vai... Não, é uma responsabilidade muito grande. Não, tá por isso louco. que eu tô fazendo e tô trilhando esse caminho, tá? Vai me dar uma vivência, vai me dar mais convicções do que eu tenho em relação a algumas coisas, outras que eu tinha convicções do começo, já deixei de ter porque eu vi que já não deu certo. Enfim, para chegar nesse status na elite do futebol, tem que ter trabalho, senão... Tá, e vem cá rapidinho. Até agora, tu jogava mais de uma forma reativa porque tu tava nos times pequenos. Eu não sei como é que vai ser o Azures agora. Pelo contrário. Ou tu era propositivo, o Cascavel jogava de que forma? Não, o meu modelo de trabalho é muito propor. Mas vai de acordo com as características que tu tem. Não... O meu auxiliar, o Zé Luiz, Tudo aí, ele é oriundo do salão, do futsal. Eu também sou, mas ele vivenciou a carreira dele todo do futsal. Então, ele me equilibra muito na parte defensiva. Cara, mas por mim, eu vou dizer só no popular. Eu gosto de atacar muito. Mas, cara, eu tenho que ter treinamento para isso. Eu tenho que ter jogador para isso. Claro. Às vezes eu vou pegar um time que às vezes não tem essa qualidade ofensiva, eu vou ter que ser mais reativo. Claro. Mas assim, o meu modo é ser ofensivo. Mas eu tenho que ter realmente um embasamento para me propor isso também. Eu gosto muito disso. Eu prefiro fazer assim, 3 gols e levar 2. Mas eu tenho que saber como é que eu vou fazer esses gols, sabe? Eu sou mais dessa vivência, assim. Cara, você vai me perguntar, quem que é os treinadores que você gostava? Eu não trabalhei com ele, porque eu não tinha idade para isso, assim, mas uma das minhas referências é o Tele Santana. Cara, eu busco o material dele, como ele jogava. E mesmo que... tu consegue achar, meu? Acha. E mesmo naqueles tempos, você consegue trazer para a atualidade. Só que você tem que moldar. O melhor treinador que eu trabalhei, assim, Rubens Minelli. Trabalhei com ele no Paraná Clube, me fez entender o que o padrão tático é importante, aquela coisa toda. Mas trabalhei com treinadores que são muito bons e têm sentidos táticos importantíssimos para mim. Alguém te deu alguma coisa. O Mano, o Celso Rotti, o Paulo Tuori, cara, o Paulo Bonamigo, o Amaury Canivitz, que é gaúcho, que foi campeão da Série C com ele. Cara, todos os treinadores que eu trabalhei, tem alguma coisa que você traz para aquilo que você gosta. Aquilo que você não gosta não é que não serve, mas ele entende de uma maneira melhor. Tá, e hoje quando tu olha para trás e tu era jogador, muda o teu pensamento do que vocês fizeram? Por exemplo, a fase do Grêmio, que é o que, né, o que mais marcou, principalmente quem nos assiste aqui. Ali os anos ali de 2006, 2007, acho que 2008 também, pode ser, 2009. Quando tu olha para trás, assim, alguma coisa que hoje tu como treinador, esse olhar, te faz pensar diferente do que tu pensava naquela hora? Em todas as cenas você vai sempre pensar diferente um pouco naquele momento, até porque o futebol mudou bastante no sentido de, principalmente de velocidade, de ritmo, né? Qual que para você é um diferencial do time do Flamengo e do time do Palmeiras, na tua opinião? Hoje? Um dos diferenciais que ele tem, lógico, além da qualidade dos jogadores e tudo mais, mas um dos diferenciais. Eu acho o Flamengo mais objetivo e muito direto. E isso passa pelo quê? Pela intensidade. Cara, se você tiver um time e tentar colocar essa intensidade, você tem que treinar para isso. Você tem que saber como utilizar isso.
E a intensidade passa muito pela qualidade dos jogadores. Porque se eles perderem a bola toda hora, vai ser jogo de transição toda hora. E aí não aguenta também. Mas eles são muito diretos, por quê? Porque passa pela qualidade deles, mas há muita intensidade. Muita intensidade. Eu tento colocar isso no meu trabalho. Muitas vezes não é possível por causa da qualidade. E aí eu tenho que intercalar com o quê, Duda? Não, agora vamos abaixar um pouco o bloco aqui, na parte defensiva, para dar uma respirada e daqui a pouco a gente vai de novo. E os meus jogadores têm que entender isso. E eles têm que aceitar isso. Realmente a nossa qualidade não é tão boa. Vamos abaixar um pouquinho o bloco? Vamos. Aí daqui a pouco a gente sobe na intensidade maior. E hoje tu consegue entender por que aquele Grêmio de 2017 perdia fora e ganhava em casa? De 7. De 7. Eu falei qual ano? 17. Desculpa. É que De 7. atrai muitas coisas positivas pro Grêmio, né? O 17 nós ganhamos, mas 7 a gente quase ganhou. Quase. É uma pergunta que eu sempre fiz, Duda. É uma pergunta que eu sempre fiz. Mas eu vou falar para você categoricamente a minha modesta opinião em 2008, quando nós fomos vice-campeão brasileiro. Tá? Pouca gente sabe, mas o Grêmio tinha o time mais jovem de todos os campeonatos brasileiros. Jovem, de idade, média de idade. Se fosse campeão, ia ser o clube com a média de idade mais jovem da história. Certo. Só para você ter uma ideia, a gente tinha o lateral direito, o Mattione, o zagueiro Léo, o Helder, lateral esquerdo, os volantes, o William Magrão, o Rafael Carioca, o Douglas Costa chegando, né? E aí tinha eu, o Souza, o Pereira, o Marcel, o goleiro já era o Vitor, enfim. Mas a média de idade era muito jovem. O Heber, eu acho que era. Tinha o Heber também. Era jovem. Né? Mas esses jogadores que eu falei no começo, era tudo das categorias de base. E eu não quero ser injusto com eles, por isso eu falo o seguinte, Duda. Nós chegamos a brigar pelo título por causa deles. Por causa da qualidade deles. Mas também porque faltou experiência. Você entendeu? E aí eu arremeto a minha opinião nesse sentido. Fora de casa, faltou um pouco de experiência para nós. E não é culpa deles, porque eles não tinham essa experiência. Não é culpa deles. Eu não estou colocando a culpa nesse sentido. Mas tu tá falando do Brasileirão. Brasileirão. Porque na Libertadores a característica daquele time do Mano era perder fora. Mas eram outros jogadores. Era um outro grupo. Mas só para explicar o de 2008. Vamos lá. Para mim faltou um pouco essa experiência. Tá. Mas não é culpa disso, porque também eles nos levaram a brigar pelo título. Tá? Cara, nós fomos jogar contra o Vitória, da Bahia, e eu me lembro até hoje. Se a gente ganhasse o jogo, faltava 3 jogos depois do jogo do Bahia. Eu falei pros caras, a gente tinha o Curitiba em casa. Cara, quem quer ser campeão tem que ganhar em casa. Nós íamos pegar o Ipatinga fora. Não, mas naquele Olímpico que exatamente. Nós íamos pegar o Ipatinga fora rebaixado. Quem quer ser campeão tem que ganhar de um time rebaixado. E aí depois era o Atlético Mineiro em casa. Que, como eu falei, em casa tem que ganhar para ser campeão. Então aquele jogo era essencial para mim, contra o Vitória. Nós estávamos ganhando de 1-0 deles. E aí eu me lembro que tinha alguns jogadores desfalcados. E o Amaral era o volante e estava jogando zagueiro. E ele estava com o cartão amarelo. O Celso queria tirar ele, cara, por causa do cartão amarelo. Nós pedimos para deixar. Não deixa. Ele não vai levar cartão amarelo de novo. Amaral, se controla lá. Cara, 5 minutos de jogo, o Amaral é expulso. E a gente tinha que assumir aquilo na hora. Perdemos o jogo de 4-1 e ali para mim a gente perdeu o título. Porque a gente ganhou do Curitiba, ganhamos do Ipatinga e ganhamos do Atlético Mineiro. E ficamos 1 ponto atrás do São Paulo. E ali nós perdemos o jogo. Se a gente ganhasse aquele jogo, eram os 3 pontos que nos dava o título. Então pouca gente sabe que o Celso queria tirar o Amaral e os jogadores, não, deixa, porque a gente entendia naquele momento que ele ia aguentar a marimba ali, né? E ao mesmo tempo toda essa complexidade que eu tô te falando dos jogadores jovens. Mas assim, cara, foi um... Esse título de 2008 existe uma mística, né, em relação a nós ter perdido 11 pontos em diferença. Porque quando vira o turno, o São Paulo não é nem segundo. Não, tava lá em quinto, sexto. O São Paulo tava... A nossa briga era com o Palmeiras, com o Cruzeiro. Tinha mais um clube que não estou lembrado agora, que sempre diversificava ali a liderança, o vice e o terceiro. E o São Paulo começou a pontuar. Veio por fora. E eu lembro que nós ganhamos o São Paulo no último... Não. Acho que o primeiro jogo do retorno a gente ganha de São Paulo, eu acho. Gol do Pereira em casa, eu acho, 1-0. Ou posso estar viajando, também não quero errar aqui, porque eu não estou com o Google para poder checar. Mas eu acho que o Grêmio ganha, e aí abre uma diferença, que é o tal dos 11 pontos, que todo mundo vem e diz assim, o Grêmio deixou escapar o título com 11 pontos. Que é o que todo mundo também fala, que
A eleição entrou no vestiário. Atrapalhou. A gente já conversou sobre isso, né? Tem uma live que eu fiz com o Tcheco no meio da pandemia. Pra mim lá em atrapalha 2020, E que o Souza também deu uma declaração meio polêmica que bota no do Celso. A coisa aí, o Celso já desmentiu. Mas é um 2008... Conturbado nesse sentido. Conturbado, Onde que a ação política atrapalha, Duda? Porque quando você precisa entender os bastidores, quando você está brigando por alguma coisa, sempre tem interesse por parte de outros clubes nesses bastidores. Uhum. E aí o Grêmio se desliga dos bastidores para se preocupar com a casa, com a Sim. eleição. E aí foram 3, 4 rodadas de muito importante, na qual a gente acabou perdendo alguns pontos importantes também. Mas e o Celso foi muito inteligente de fazer o seguinte... deixar de os jogadores não dar mais entrevistas naquela semana, porque era muitas perguntas políticas, de concentrar 2 dias antes. Eu acho que o Celso foi muito inteligente nesse Foi sentido. bem, tu acha? Ou seja, não passa pelo Celso. Não, Longe. Eu respeito a opinião do Souza, mas eu não entendo essa maneira, dentro do que ele falou também, e dentro dessa questão política, sim. Eu entendo que atrapalha muito, é uma época muito ruim. E também tu, como um líder, os caras vinham perguntar pra ti, né? Porque Não, tu tinha, Duda, tinha eu uma era o moral seguinte, bizarra. Duda, eu era o seguinte... Até no hoje Grêmio. os negros vêm te perguntar sobre o Grêmio, né? Imagina. Cara, você lembra da história do bonitinho do Max Lopes? Lembro. Me perguntaram assim, pô, Thiago, por que o que acontecia? Quando o Grêmio perdia, só veio em cima de mim. Quando o Grêmio ganhava, ia em cima do cara que fez o gol. Ou se eu fazia o gol em quem deu assistência, ou no Vitor, que fazia as defesas milagrosas dele. Mas quando perdia, veio em cima de mim. Porque, cara, eu falava aquilo que eu sentia. Eu não me esquivava muito das perguntas. Então eu sempre acabava falando. E aí um dia eu peguei e falei assim, pô, quando a gente ganha, vocês sempre vão nos bonitinhos para fazer entrevista. Quando perde, vocês vão em cima de mim. E por coincidência, foi uma mera coincidência, o Max tinha feito o gol e os caras foram fazer. Aí falaram que o Max era bonitinho. era o bonitinho da vez. Aí até eu tentar explicar aquilo, não adiantava porque a mídia gosta, lógico, de fazer um sensacionalismo em cima de algumas ocasiões que faz parte. Mas não tinha nada a ver, não tinha rixa com ninguém e tal. Mas o pessoal gostava de vir em cima de mim nesse sentido quando perdia. Mas é que a tua entrevista era diferente. A tua entrevista não era papai e mamãe. Eu não gostava de falar muito tradicional. falava, o importante foi os fala. 3 pontos, É. se Deus quiser. Tu dá umas entrevistas boas. Boa. Não, até demais, né? Até demais. Mas, cara, eu não me arrependo, eu achava que era... De Como é? coração e tranquilo. Tu já defendeu um colega teu de profissão? Assim? Já. Cara, você é muito traíra, cara. Você é muito traíra, velho. Nunca. Mas conta, não precisa Vou dar os contar, Duda. Teve uma vez lá Pra mostrar como tu é pica, velho. Não, teve muitas situações que eu dava a cara a tapa. E, cara, e não porque eu queria me aparecer. Era o meu jeito. Era o meu jeito e eu fazia. Não, teve uma vez com o Nunes quebrou o dedo do pé, né? Num treino. E eu tava almoçando em casa. Tinha um programa ao vivo da Bandeirantes ao meio-dia. E aí um repórter pegou e falou assim, o Grêmio ganhou um novo reforço. E eu parei de comer. Falei, novo reforço? Que novo reforço é esse? Quem é que chegou? O volante Nunes quebrou o dedo do pé e vai ficar um mês e meio fora. É um grande reforço pro Grêmio. Eu falei, pô, cara, que sacanagem, por que fazer esse tipo de coisa e tal? Essas coisas eu não admitia. Eu não gostava até. E aí chegou no dia do treino, eu falei pro Serginho, o Serginho é nosso assessor de imprensa, o Chile. Falei, Serginho, deixa eu pra entrevista que eu quero dar entrevista hoje. Mas, cara, o que você vai falar? O Serginho às vezes tinha medo. Eu falei, não, fica tranquilo, cara, não vou... Só vamos combinar uma coisa. Tal repórter faz ele entrevistar depois da maioria. Deixa tal. ele por último. Não, beleza, então. Aí o Serginho foi, fulano, pode fazer a primeira pergunta? Fez a pergunta do treinamento, tal, do trabalho. Segundo, quando chegou nele, ele falou assim, não, você fez esse comentário sobre o Nunes, cara, a gente não gosta desse tipo de atitude. Enquanto você não se retratar no mesmo horário do seu programa sobre o Nunes, ninguém vai dar entrevista para ti. Não, mas eu queria saber só essa questão do jogo. Negativo. Não vamos falar. Deixei o microfone e já saí, porque eu já estava armado para isso. Mas ele humildemente foi lá e pediu desculpa e tudo mais. Esse tipo de causa assim eu defendia muito o Duda. E eu não gostava que os outros ficassem sabendo. Porque senão dá a impressão que está querendo se aparecer. Era coisa de vestiário. E o nosso vestiário era muito forte.
O Sandro era um cara puta cara de vestiário. O Patrício era um puta cara de vestiário. O Diego, nessa ocasião, O Diego Souza. apesar de o Diego ainda estar aparecendo pro futebol, no sentido ainda de protagonismo, era um puta cara. O nosso vestiário era muito bom, nós não tinha problema com o vestiário. Esse time era bom, velho. Cara, nosso time Era bom. Cara, ninguém chega a uma final de Libertadores, ninguém. Nós fomos. Briga pro título brasileiro até a última rodada. Cara, a gente foi campeão gaúcho, pouca gente dá essa dimensão. Com o time do Inter, campeão do mundial. mundo. Exatamente. Lógico, eles iam ser campeão mundial, mas foi naquela ocasião que era o time campeão mundial. Não, a gente tinha subido da B. Pois é. Né? Tipo assim, era o Grêmio da Batalha dos Aflitos que se não sobe, não sei nem se o Grêmio tava vivo hoje. O olha, Duda tinha muito jogador que não foi pro Grêmio, cara. Porque o Grêmio não tinha Não o queria. salário que poderia pagar, não tinha estrutura ideal para um time. Tu não ia treinar o Grêmio, viu? Não tinha estrutura. Bah, que corneta boa agora que eu dei, hein? Não, mas segue, Tcheco. O Fica tempo tranquilo. passa, a gente, né, vai crescendo com essas coisas aí, Duda. Agora Mas, cara, foi um peguei no grande teu pé. momento, assim, eu Mas costumo... pra te ver, tu aceitou vir como um desafio, né? Mas assim, Duda, o que eu entendo, cara? Porque, pô, tu vem como primeiro reforço pós-Série B. Foi uma época que o Grêmio veio da maneira que veio, de uma segunda divisão da Batalha dos Aflitos. Aí Tu você... já tava acertado com o Grêmio, não? Na batalha? Não, acertei depois, porque o clube se reestrutura depois, de acordo com a sua... Assim, com o que pode gastar. Isso, Entendi. Mas eu tava no Mundial, eu já sabia. Ah, claro, tu tava pelo Al Ittihad. Eu tava no Mundial, no Al Ittihad, já sabia que ia vir pro Grêmio. Tá, o Mundial é dezembro. 2005. A Batalha dos Aflitos é Foi no final de novembro. 26 de novembro de 2005. É. Né? E aí tu joga o Mundial sabendo que vai pro Grêmio, é isso? Isso, eu entendi. já tava sabendo. Entendi. Porque eu já tinha um acordo com o clube lá também, né? Com a direção? Com o presidente. Com o presidente. É. Era o Odori, não? Não, eu tinha um acordo com o perdão, presidente do árabe. o cara do árabe. O Mansur. Tá. Que, cara, é uma história Sim, muito já tinha louca. ganho 12 camelos, 5 relógios, 10 Não, o que eu Ferrari. tinha combinado com ele? Porque eu tinha mais 1 ano e meio de contrato. Uhum. Um ano de contrato ainda. Eu peguei um dia e falei, Mansur, pelo amor de Deus, se a gente for pro Mundial, você me dá o passe que não estou mais aguentando ficar aqui? Ele pensou, pô, se eu for pro Mundial, porque árabe é muito vaidoso, né? Uhum. Você tá liberado. Eu falei, eu não vou assinar nada. Então tá bom. Palavra. A gente foi bicampeão da Ásia. Se os caras te amam, né? Bah. Assim, o Duda, O Groy que eu falo, tá lá, diz tá lá. que- O que eu falo, Duda? Os títulos que eu não consegui no Grêmio, eu consegui lá. Bah, As meu, duas, é uma pena tu as não duas ter sido Libertadores campeão no Grêmio, que eu velho. não consegui no Grêmio, lá eu consegui. Os títulos nacionais que aqui no Grêmio eu não consegui, lá eu consegui, sabe? E foi uma geração boa. Tia, eu vou te dizer, acho que tem gremista. Bom, tu foi por muito tempo, tu pegou uma geração que não ganhou, Sim. mas tu era um puta de um ídolo. Eu acho que tu é um dos melhores jogadores que não ganharam um título de grande expressão. Pode ser, cara. Mas então, eu ia. Mas a minha fala ia ser em cima disso. Fala. O Grêmio veio do Batalha dos Aflitos, Uhum. e aí terceiro no brasileiro. Cara, Aham. imagina o que é chegar em terceiro vindo numa segunda divisão. Não, é bizarro. Não, realmente é muito grande. Aí a gente vai para uma Libertadores, na qual o Grêmio fazia já algum tempo de participar da Libertadores. Não, e o maior rival tinha sido campeão no ano anterior. E aí, Entende? E nós fomos pra final, tá e ligado? aí o que acontece, Duda? Pra se a gente ganha ali, ofuscar. A atmosfera que aquele Olímpico tinha, cara, é só quem tava lá para entender. Porque quando eu falo, parece que é coisa... Cara, era uma atmosfera louca. Eu vi o Diego falando. Cara, chegava no Olímpico, a gente sabia que ia ganhar. Cara, era incrível. Cara, eu perdi 4 jogos no Grêmio, no Olímpico. Isso é inacreditável. Perdi 4 jogos em E 4 tu anos. jogou 3 anos, 2 anos e meio. Deu 3 anos e meio. 3 anos e meio, velho. Perdi é a final muito pro tempo. Boca, perdi um Grenal, perdi um jogo no Gauchão com aquele Marcelo Groy, porque a gente ia ser campeão invicto. O Marcelo levou um gol, eu falei, Marcelo, pelo amor de Deus, velho. E perdi um jogo, se não me engano, não sei se foi pro Figueirense ou pro Goiás. Ah, deve ter sido pro Goiás, que a gente adora perder pro Goiás. Então é o Goiás. Puta, como nós perdemos pro Goiás. Os 4 jogos que eu perdi no Olímpico. Sim, porque aquele time de 2008... Pô, finalmente, né? Não, Porra. caguei. Desculpa, Engraçado, gente. mas até agora... Não, porra, meia hora e eu... Por favor, enquanto eu falo, aí tu vai mandando ver. Não, eu ia te dizer, aquele time de 2008, se eu não me engano, ele ficou um turno inteiro. Quer vir cá? Vou experimentar. Tem... Aqui, ó. Pronto. Experimenta. Que isso, hein? Romântico, né? Romântica, lambisgoia. Vamos. Não, eu ia te dizer, meu, aquele time não perdeu em casa. Ficou um turno sem perder. Eu acho que é a maior visibilidade. Bom, agora eu Pode, não sei com o Flamengo e o Palmeiras agora. Pode ser. Mas por muito tempo foi a maior invencibilidade local
do Brasileirão. O Grêmio não perde um turno inteiro, ou seja... E eu acho que era um jogo jogado assim, o Duda. As pessoas acho que vão me entender. Um pouco com a história do clube, a tradição do clube. Sabe? Com garra. Tinha suas técnicas, mas tinha uma certa limitação. Mas tinha suas técnicas para desenvolver os jogos, tudo. Mas era a cara do Grêmio. Eu acho que o estilo do Grêmio mudou quando o Renato teve aquele sucesso nessa passagem dele de campeão da Libertadores, 16 e diante, que daí ele fez um time jogado. Eu julgo ao Maicon, eu coloco pro Maicon meio que uma ruptura de estilo. Então, é esse tipo do Maicon, o Arthur, né? Mas o Arthur tava nessa. O Arthur também, claro, óbvio. É que o Maicon o primeiro, veio antes do Arthur um pouco, em termos de os volantes. Mudou essa tradição. Não, a gente parou de falar, o gremista, né? Eu tô te colocando no claro, pô, mas eu sou. Tipo, a gente parou de falar, dizer assim, porra, cadê o nosso Dinho? Precisamos de um Dinho. Sim. Que é o cara... Então mudou nessa época. Exatamente. Mudou nessa época. Tanto é que as categorias de base do Grêmio priorizam muito o volante que começa a jogar. É o clássico, né? Porque daí o Grêmio, acho que passa a viver uma nova era. Sem a partir dúvida. dessa transição que o Renato conseguiu fazer com esses também caras. Acho, sabe? Também acho. Cara, puta, eu vou falar que o Renato é foda, né, velho? Ele tá envolvido em tudo, cara, no Grêmio, velho. Tudo. Cara, é campeão mundial, fez o gol na final, aí vem como treinador, conquista os títulos, e ele muda. Ele muda um patamar de estilo de jogo do Grêmio por causa disso. Eu também acho. O cara é foda, né, Eu também acho. E isso que ele faz é muito difícil. Agora também volta, sobe com o clube, apesar de todas as dificuldades. Mas vai ter dificuldade, cara. Não tem como ter dificuldade, Duda. Porque ele chega numa reta final, para implantar aquilo que ele quer, não é bem assim. Mas eu acho que a figura dele é muito... Cara, o jogo dele, a estreia, eu fui lá. É verdade. Tá? A estreia dele, efetivamente... Não é... Cara, se é outro treinador, não vai 50 mil pessoas no jogo. Não vai. Cara, é a estreia do cara, mais de 50 muito mil da pessoas mudança, no jogo, né? A saída do Roger pro Renato foi pelo clima. Também, tem tudo a mais. Criar. Mas eu precisava falar isso porque o Renatão, cara, ele é uma figura. E tu, como treinador, tu deve ver o quão difícil é gerir um grupo e, ser campeão num negócio grande como uma Libertadores e um Copa do Brasil, né, tia? Caramba, velho. E não é assim, o Grêmio ganhou do Palmeiras em 16, numa semifinal, depois, em 17, cara, pega, sabe, o Barcelona de Guayaquil tinha passado pelo Palmeiras e pelo Santos. E aí cai pelo Grêmio, o Grêmio metendo 3-0 lá o Lanús eliminou o River. Que o Marcelo fez o gol, aquela defesa? Isso, sem querer, né? Sem querer. Olha aqui. O Marcelo vai ficar bravo comigo. Não, o Marcelo é outro que eu cara, tento. Que defesa, hein, mano? Porra, tá louco. Tio, o Marcelo é muito ídolo lá no teu clube lá. Sim. Muitos. Os caras amam ele. Sim, eu sei disso. Tio, eu vejo as postagens que ele fala com o Bruninho Junqueira, que é empresário. O clube já me ligou pra saber dele. É? Falei, pode levar. Olha aí, ó. Mais uma moral pra ti, né? Mais uma Ferrari. Mas, cara, quem é que não ia indicar o Marcelo? Não, tá louco. Não, isso nem precisa de... realmente, cara, leva que tu não precisa nem te incomodar que isso aí vai... Mas eu falo assim, pode levar, ô Duda, também não é só pelo jogo jogado, sabe? Ser humano. A pessoa fora de campo, os caras analisam muito isso lá também, sabe? A gente só voltando ali, onde é que tu viu a Batalha dos Aflitos? Onde é que tu tava? Eu tava na Malásia, porque o nosso time estava fazendo uma pré-temporada para o Mundial. Sim. Por uma adaptação um pouco de fuso Só não era adaptação de tempo, porque lá estava quente, no Japão ia ser inverno, né? Mas a gente estava na Malásia e eu estava vendo um pouco pela internet. Porra, 2005, velho. Pela internet. E era discada, né? Discada, então. E não era boa, assim. Só sei que daí, cara, não cheguei a ver o final. Eu só vi o resultado. Eu só vi o resultado. Pelo resultado não é bom, 1-0, tá bom. Não, eu só vi que aquelas manchetes, né? Inacreditável, coisa mas o que eu pensei de novo? As mesmas matérias de sempre e tal. Cara, mas quando eu soube da história, velho. Não, e aí, beleza, Duda. Chego no Brasil dia 26 de dezembro. Dia 27 tinha já pré-temporada em Bento. O Pelaipe pode vir. Falei, não. Eu vou ficar uma semana com a minha família que faz, meu primeiro embate com o Pelaipe. Falei, vou ficar com a minha família, pelo menos eu me apresento dia 2. Aquela confusão, tá bom, dia 2. Aí chego lá dia 2, lá no Olímpico, o pessoal já tava lá em Bento, né, Duda? Sim. Cara, eu com uma mala toda vermelha. Toda vermelha. Mas só um pouquinho, tia. Mas tu não sabia? Chega lá no Curitiba com uma malinha Duda, preta aí. Põe aí, Duda. Fuso horário. Fuso horário, Mundial do Japão.
Você tá indo pro Grêmio, cara, você não tá pensando em nada. Sim, saquei. Mas enfim, cara, chego lá com a mala vermelha, o Fernandão, o segurança Fernandão. Bate, Eco. Ah, mandar um abração, Fernandão, cara espetacular, assim. Vai, Tá até hoje na do Grêmio, né? Tá. Pra mim é daquelas figuras tipo Silverard, essas figuras assim que falam de Grêmio. Pra mim, porque eu vivi muito tempo lá, né? Sim. É outro cara sensacional. Então, aí ele chega assim, não conhecia ele, né? Chucro. Uma mão que parece um... Pá! Cara ignorante, velho. Ele te cumprimenta, tua mão desaparece. Ele, vai onde com essa mala aí? Eu falei, eu vou lá pra dentro. Falei, não. Como é que você vai chegar com essa mala vermelha lá? Cara, encapei ela todinha disparada pra ficar branca. Verdade, cara. Cheguei lá em Bento. O teu quarto é o tal. Aí eu olho assim, Galato. Opa! Muito bom, Cara, né? o Galato na crista da onda, Sim. por causa da defesa, né? Pô, mas o Galato era da base, né, cara? Aí chego assim, ele, tocamos aquela ali. Fala, tá bom, Galatão. falei, não, obrigado, tal. Mas daí é só resenha, né, cara? Aí o Galato na crista da onda, né, cara? Não, o Galato era... Cara, aquilo ali foi incrível. Eu fiz um assado com ele já. Porra, o Galato é história viva. O Galato é o... Não, cara, pelo amor de Deus. Impressionante, velho. Ele contando ali, o Galato é... Cara, o Grêmio devia fazer o seguinte. Tem a calçada da fama. Mas devia ter uma coisa assim de mini bustos. O Galato E o Galato merecia. tinha que estar, cara. O Galato Porque merecia. daqui a 100 anos, todo mundo tem que saber aquele busto daquele cara ali, por que aconteceu. É verdade. Cara, Renato, ele, algumas outras personalidades. E o Galato tinha que estar. Porque aquele jogo ali, o que ele fez, ele tentou seguir, ali não deu pelas questões do imponderável do futebol. Que é aquela lesão na cabeça dele. Principalmente isso. Mas aquele jogo ali, cara, Aquilo lá é inacreditável. Nossa Senhora. O inacreditável a palavra inacreditável ela é pequena porque tudo o que aconteceu é uma coisa porra, inacreditável. Tu falou do Pelaipe, entrevistei ele esses tempos. Eu vi também. E, Grande cara. Ele é demais, velho. Ele apronta as dele, tem várias histórias. Tive que editar, né? Falou 8 horas. Deixei em 2. Porque porra, o que fala o homem, mas o homem é bom, velho. A resenha é muito boa. Tchê, como é que foi quando tu ouviu que o Boca era um Caxias com grife? Tu falou assim, fudeu. Os caras vão comer o nosso rabo com farofa. Meu... Ou tipo, tu achou, não, boa pela IP, isso aí, nós temos que chamar a torcida. Não era uma declaração que tinha que ser dada, sabe? Por outro lado, eu entendo. Ele falou que quis tirar a responsabilidade. Hoje eu consigo entender os motivos, mas só que às vezes nós temos boas intenções, Duda, mas essas boas intenções nem sempre são bem interpretadas. E aquilo foi o quê? Eu acho que mais uma arma para a imprensa, principalmente se não desse certo. E lógico, o Boca não ia ligar muito para isso. Não, mais ou menos, né? Porque o que ele disse que o presidente do Boca ligou pro Caxias. Pra entender. Vem cá, o que são vocês, só pra eu entender. Eu não sabia disso. Então, só pra você entender. Não, foi uma coisa então, louca. Queria mais armas contra do que a favor. Sim. Mas eu volto a te dizer, não era uma coisa para se dizer, eu entendi a intenção dele, mas foi uma coisa que não deu certo e foi prejudicial. Não, e o time do Boca era bem melhor que o nosso. Pô, os caras fizeram, Duda, essa pesquisa aí, nesse Covid aí, que até eu falei, pela primeira vez eu tinha falado da história do meu pai lá do Beira-Rio, foi para você, cara. Que tu vai ter que repetir aqui para nós gravar agora uma qualidade melhor. E aí, a gente tá falando do... Tá falando do Pelaipe e a declaração dele pós e o time do Boca, o quão bom era. Os caras fizeram a pesquisa nessas pandemias, de todos os times campeões da Libertadores, a torcida votou como esse o melhor Boca dos campeões. Pra te ver. E o pior é pegar o Riquelme mais inspirado, que ele falou também, disse que foi uma das melhores finais que ele fez na carreira dele. Não, deve ter sido. Cara, era pra ser campeão, né, meu? Mas assim, cara, pô... Não, eu acho que eu falei esse dia, quando veio o Pelaipe, e o Diego também comentei, eu falei, porra, nos roubaram, né, não sei o quê. Aí os caras nos comentaram, tá bom, tomar 5 no agregado e foi um roubo. Mas é que vai minando, aí tem o... Primeiro gol, 3 impedidos. 13 impedidos. A expulsão não precisava. Não precisava, não pelo segundo cartão, Acho pelo que primeiro não precisava. A gente perde, tá? Acho que iria perder. Beleza, o time do Boca era melhor, mas não perdia tão... Duda, a gente tinha, entre nós jogadores, o Mano sempre falava uma coisa nesse sentido, mas o que a gente falava? A gente tinha essas dificuldades fora de casa. Se a gente fosse campeão da Libertadores, ia ser o primeiro time com uma vitória só fora e sendo campeão da Libertadores, que a gente ganhou a primeira partida contra o Cerro. Botei o gol do Lucas. 1-0. O Lucas errou o chute lá e fizemos o gol. Qual que era a nossa ideia?
Cara, se a gente perder de um gol pro Boca, Tá bom, dá pra trazer. a gente tinha uma certa convicção que poderíamos reverter lá. Reverte. Aham. Você entendeu? E aí aconteceu os 3-0, e aí os 2-0 no Olímpico, ela é uma consequência do primeiro jogo, porque a gente foi por tudo ou nada. Sim, foi por tudo ou Você nada. sai um pouquinho do padrão do jogo tradicional. Claro. Né? Cara, o primeiro tempo nós quase vomitamos no intervalo, de tanto que a gente correu. É. E terminou 0-0, o Schiavi meteu uma bola na trave, outra o Willian, que bateu o escanteio, acho que o Willian, o Teco, não me lembro, cabeceou, um zagueiro tirou de dentro do gol. E a gente, cara, aí no segundo tempo a gente morreu. A gente morreu fisicamente. E a gente sabia disso. Mas era uma aposta. E aí a condição do Riquelme acertar aquele bambu lá no... Ele dá uma bola que a bola cai assim. Aí foi uma consequência de tudo. O 5-0, ele ocorreu por uma consequência de tudo, né? Mas enfim. Sim, não foi um resultado natural, foi uma Exatamente, consequência do que aconteceu. Mas, cara, foi uma puta história, velho. É. Ah, pelo amor de Deus, cara. Eu volto a dizer, sair de uma segunda divisão, fazer tudo o percurso. Ser campeão gaúcho, e bem no Brasileiro, e bem na Libertadores. E teve o jogo do Caxias, né, cara? E teve o jogo do Caxias. Cara, o jogo do Caxias foi... Que se o Lucas não machuca também era uma outra coisa Também, boa. tem tudo isso aí também. E o Lucas machucou. Esse quem não sabe, quase escorreguei. Esse quem não sabe, eu acho que pouco, né? Mas, cara, tia, já passou uns tempinhos, hein, tia? Já? Pô, nós estamos velhos, cara. Não. Nós estamos mais experientes. Quantos anos tu tá? 46. 46. Tu é 7,5. 7,6. Não, eu sou 8,3, mas eu já não tô mais fervendo na primeira. Porque será que tem muito gremista que não deve saber muito bem essa história? Porque a Batalha dos Aflitos eu falo com uma naturalidade de quem viveu. Não tem como. Cara, do Caxias foi cara, essa foi... Você não vai lembrar disso. Quarta-feira, nós jogamos no dia do meu aniversário, 11 de abril. Uhum. Nós vamos jogar contra o Cúcuta, lá na Colômbia. Uma sapatada, 3-1. Nem parabéns cantei. 3-1. Que o lateral direito Bustos, que Sim. cobrava falta que nem louco, veio jogar pra nós. Veio jogar com nós. E não jogava nada. Quinta-feira Não pegamos... vai chegar nele isso aí, né? Hã? Porque ele não jogava nada. Vai porque ele tá no meu grupo, eu vou mandar pra ele. Não manda. Quinta-feira pegamos o avião, Tá. chegamos na quinta para sexta de madrugada em Porto Alegre, pegamos o ônibus, vamos para Caxias, não treinamos, vamos para Caxias. Sábado, treino no pijama, porque ninguém conseguia andar direito. Domingo, sapecada, 3-0 pro Caxias. Mas não olhamos nem as horas daquele jogo. 3-0. E aí o nosso jogo, Duda, estava marcado para no outro domingo, a gente já não ia ter jogo durante a semana. Só que na terça, nós tínhamos um jogo contra o Cerro Porteño pela Libertadores. E a gente tinha que ganhar para classificar em casa. O que o Grêmio fez? Colocou o jogo do Caxias para sexta-feira à noite. Acho que foi sexta-feira, não foi nem sábado, foi sexta-feira à noite. Pode ser. O que o Mano fez? Porque a gente estava muito cansado de tudo. 3-0 do Cúcuta. Uma viagem, cara, totalmente desgastante. 3-0 pro Caxias. Psicologicamente, a imprensa detonou a gente, cara. E tava certo. Detonou a gente. O que o Mano fez? Segunda-feira não tem treino, folga para todo mundo. Terça-feira vamos treinar e vamos já ficar concentrado para que a gente possa descansar. Aí, terça, concentrado, treinava. Quarta, concentrava, treinava. Quinta, concentrava, treinava. Ia pro jogo na sexta. Quinta-feira, Duda, eu vou pra entrevista. Pedi pra ir pra entrevista de novo. Gostava de falar homem. Não, eu não gostava, muito pelo contrário. Eu Eu não sei. gostava, pior que eu não gostava. E o Pi, você lembra dessa entrevista? Porque aconteceu uma coisa com o Pi também. Na quarta-feira o Pi me chamou pra tomar um café. Cara, eu nunca o tinha visto falar do Pi. Uhum. A não ser ali na rádio ali, né? Nunca tinha visto ele, né? Uhum, só ouvido. Cara, mas bate, eu posso conversar contigo? Eu falei, cara, o que esse cara quer, velho? Cara, eu não sou de fazer disso também. Falei, vamos se encontrar, Pi. Aí ele foi. Eu pensei, ele vai me cobrar alguma coisa tal. Não, cara, começou a conversa legal, bacana tal. E eu peguei e falei pra ele assim, ó, falei, Pi, vai no jogo que vai ser um jogo histórico. Sério? Falei pra ele. Acho que ele já contou essa história. Falei, vai pro jogo, que esse jogo vai ser um jogo histórico. E aí eu vou pra entrevista no dia que antecede o jogo, E avisa. e eu falo, e eu não deixei ninguém perguntar, Duda. Falei, pessoal, eu só gostaria que vocês hoje aqui só entendessem o recado que eu quero dar pra torcida. Aliás, acho que o Calheiros fez a pergunta. Pode. Ah, vocês acreditam que vão passar tal? Eu falei, Calheiros, eu não só acredito, como eu vou fazer um pedido. Amanhã no jogo, só vem aqui pro estádio quem acredita no nosso time.
Se vier um pra vaiar, não vem que vai nos atrapalhar. Só vem quem acredita. Nós só precisamos de uma energia boa. Só falei isso. E saí, Duda. Cara, nós ganhamos de 4-0. Eu fiz o segundo gol, se não me engano. Acho que foi o segundo gol que eu fiz. Passe do Lucas pra trás. Passe do Lucas. O Lucas roubou a bola, tocou pra mim, tabelou, guiou o bracinho assim, ele devolveu, e foi aí que ele se machucou. É. E ele tocou a bola pra mim. Nossa, cara, nós fizemos 2-0, tava com uns 20 minutos, sei lá, assim, arrepiou tudo assim. Fui pra torcida, eu falei, pega a bola, vamos. E eu fui pra um lado pra comemorar onde? Onde o Pi tava com a filha dele. Que ele se lembra disso aí por causa disso. E aí tá, aí fizemos o terceiro, fizemos o quarto e classificamos, cara. E foi um jogo muito histórico pra mim, assim, porque eu me envolvi muito mentalmente nisso, cara. Na fala, no vestiário, assim, eu falei umas coisas assim que vêm do coração naquele momento lá e é um jogo emblemático nessa circunstância. E aí eu te pergunto, como é que o Pelaipe não vai empolgar também pra falar uma coisa daquilo, né, cara? Porque agora, tem tudo uma atmosfera pra isso. Não, se entende o contexto da declaração. Mas Porque o Grêmio veio de uma reversão há pouco tempo atrás. Cara, podemos? E aí, por isso que ele fala que é Caxias com grife. E aí, Duda, nós vamos para uma terça contra o Cerro, gol do Everton, predador. Não é aquele de cabeça, raspou? No final o Mano coloca ele, faz o gol aos 36. Aquela tua batidinha que tu vinha com aquele teu migué, que tu jogava todo o corpo junto com a bola, assim. Cara, essa bola eu acho que foi o Sandro que cruzou para ele. Sandro. Acho que foi o Sandro que cruzou para ele. Aí a gente classifica contra o São Paulo. Uhum. Aí vamos para a final contra o Juventude. Cara, eu fiz 2 grandes finais. Aí, dois grandes jogos contra o São Paulo também. Aí, cara, aí foi. E aí foi até a final. Então foi um momento assim, muito especial para mim em particular, assim. E o São Paulo, tu tinha enfrentado os caras no Mundial, né? Tinha. E tinha acontecido outros rolos com o São Paulo também antes lá, né? Mas eu tinha pegado o São Paulo, que era campeão mundial na época. Era um dos favoritos. Cara, a gente tirou o São Paulo favorito. Aí depois nós pegamos o Defensor. Que era do Sorondo. Isso. Perdemos 2-0 lá, ganhamos 2-0 em casa. Isso. Aí tínhamos o pênalti. E aí tínhamos outro favorito, que era o Santos. Que o Diego contou a história aqui, que fez aquele gol. Giro, blum. Aqueles times de Santos eram cano. Nós fizemos 2-0 lá no Olímpico, que eu fui bater o pênalti. O único pênalti que o meu pai não conseguiu ver. Por quê? Ah, cara, ele tava no estádio lá e falou que não conseguiu ver esse pênalti aí. Por causa da loucura que era o Olímpico. E sabe o que é horrível pra quem vai bater o pênalti, cara? Acertei no ponto, fala. Não, pra mim acertou. Acertou, não, mas óbvio. Mas aqui se come assim. Mas também, 30 assados por ano. Não. Não, estamos chegando a 100. Nós vamos bater um pênalti, Duda. Todo mundo comemora, só o batedor que não comemora. Porque todo mundo acha que vai fazer, né? Ah, óbvio. Não. E aí os caras perguntam, e aquele pênalti e tal? Cara, acho que foi um dos pênaltis mais concentrados na minha vida que eu bati. Ah, pelo amor de Eu Deus. falo hoje pros jogadores, a tua concentração tem que estar tão focada que você tem que olhar a costura da bola. E eu tinha costume de virar o bico da bola pra mim. Uhum. E eu virava mais ou menos aonde que eu queria bater. Falei, vou bater naquele canto, vou virar mais ou menos aqui assim. Era uma questão psicológica. Claro. Mas você fica tão concentrado. Tia, mas uma das características tuas como jogador era bater na bola. Tu batia muito bem na bola. Ah, cara, Não, era. Pá, a tua bola parada eu tinha era essa um condição, inferno, eu velho. tinha essa condição, né? Não, a tua bola parada era impressionante, cara. Era uma arma muito grande. Tanto que o Léo Pereira e Hever vinham de trenzinho. Sim. E era uma jogada que o Grêmio fazia, vinha uns trezinhos assim. E aí, Eu só colocava pra eles ali, né? Só dava aquela alçadinha. Acho que a bola do gol do Pedro Júnior é tu que alça. Não, cara, também não foi eu, porque eu tava com Porra, pubalgia. tchê. Eu tava com pubalgia. Ah, daí tu falou, eu não. E eu comecei- foi Marcelo Costa. E eu comecei no Foi banco. Marcelo Costa. comecei- Eu lembro que Não tu conseguia começou jogar. no banco. Ô, Duda, eu ia bater os escanteios, asfalto e ia chorando. Eu ia literalmente ia chorando. Porque era muita dor. Muita dor. Eu sabia a dor que ia vir. Ah, Cara, como é que se cura pro E eu quase me aposentei. Como assim? Eu quase que parei de jogar. Ali? A gente disputou a final do Gauchão, fomos campeões. Uhum. Aí no Brasileiro eu tomava sempre uma injeção pro jogo, Sim. depois de um mês. Eu fiquei um mês sem jogar e uma injeção pro jogo. E aí voltei pra aguentar pré-temporada pubalgia. por causa da pubalgia. Aí eu voltei da pré-temporada e falei, cara, se isso voltar eu vou parar, porque eu não tinha condição. Aí comecei a treinar na pré-temporada, ela não voltou. Depois, porque a no início, pubalgia, ela assim- voltou um pouquinho, aí sumiu. Porque a pubalgia, assim, ela vem e ela vai. A pubalgia, assim, ela vem e ela vai. Ela não te... E se ela continuasse, eu ia parar, cara. Não tinha mas- condição. Pô, tu ia perder um grande momento que era a Libertadores. Né? Com certeza. Tu não ia estar. Tu não ia estar. Não, mas eu ia te dizer, esse negócio de bater na bola, eu não tô brincando. Tu batia muito fácil. Desde piar. É coisa de futsal? O que é? Porque tu é do futsal. Todos os caras do Paraná eram do futsal, né? Tu, Alex, Maioria.
o Ricardinho. Belete, Preto Casagrande. É tudo paranaense do futsal, velho. Que é tudo do O mesmo Lipatim, lugar. que jogou Batalha dos Aflitos. Também paranaense. Não, ele é uruguaio. Uruguai, Mas ele foi pois é. cedo para o Brasil. Vai jogar futsal também. Tio, o que tem lá na água? Sai o quê? Eu acho que foi uma geração no Brasil, tá, Duda? De jogadores assim que ficou marcado. Eu vou te falar, ó. De pentacampeão mundial que a gente tinha, que saiu do futsal. E a gente se enfrentava nos brasileiros, tá? Mas do Paraná. O meu time era eu, o Ricardinho, que foi campeão mundial, Sim. e o Marcelo Lipatinho, como eu te falei. Tá. Tô falando aqui os mais conhecidos por causa do futebol de campo, tá? Tá. Aí a gente se enfrentava nos estaduais. O Belete, que foi campeão mundial, Uhum. o Preto Casagrande, que jogou em vários times, campeão Claro, brasileiro com o claro, Santos e tudo óbvio. mais. Uhum. Deixa eu ver se não estou esquecendo nenhum paranaense, cara. Se eu esquecer, eu volto aqui. Não é porque... Aí, O nos próprio brasileiros... Alex. O Alex, perdão, o Alex, tá bom? Não foi campeão mundial, mas, cara, o cara tem uma estátua. Não, o Alex. É. O Alex não foi porque o Filipão não quis levar. E o pode. Zé Elias, Ah, o que ele Zé jogou Elias. 2 anos lá, ele é paulista. Sim. Né? Mas ele jogou 2, 3 anos lá em Curitiba também, Ah, que é é? quando ele foi morar lá. Também tinha do futsal, que o Zé era da GM na época. GM. GM, pô, era o melhor time que tinha sempre. Aí nos brasileiros a gente encontrava quem? O Emerson de Pelotas, Sim. que foi capitão, daí foi cortado por Ricardinho Sim, aí. por causa que caiu. Senão ia ser lá. pentacampeão também. O Gilberto, lateral esquerdo, do Grajaú. Pá, esse jogava... Porra. Puta, a qualidade desse Jogou no cara. Grêmio. Jogou no Grêmio, no É. Vasco. Tudo, ó, isso que eu tô falando pra você é tudo 7-5, 7-6, 7-7. Você entendeu? Tia, o Felipe e o Pedrinho não são dessa época também? É um pouquinho mais novo, 7-8, 7-9. Mas Esse também uns monstrinhos de futsal Porra, também. cara. O Ronaldo o Ronaldinho Gaúcho também é. Também. O Robinho também é. Toda essa galera é tudo futsal. Eu costumo falar o seguinte, o Duda. Mas hoje não é mais assim, né? Eu costumo falar o seguinte. Se você foi nota 8 no campo e não jogou futsal, você ia ser 9, 9,5. Porque o futsal dá uma parada. Muita coisa. É porque daí é curto espaço, né? O cara joga no... Te dá cognitivo, aperfeiçoa a sua condição técnica, Porque tem que pensar muito rápido. pra te jogar faz futsal. trabalhar o pensamento nesse sentido. Padrão tático, porque você tem que respeitar no futsal desde cedo, e você vai repetindo, 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 chega no campo, assimila mais fácil. Então, ele para mim é um vestibular para você tentar chegar no campo e ser aqui E quando melhor. é que tu vai pro campo, tipo... Cara, tudo na vida tem uma Com uma certa... falta de dinheiro? Foi, porque o futsal não devia pagar tanto. perdão, quanto você estava falando Se nesse sentido? tu nesse sentido, é. Não, no meu caso, o meu sonho era ser futebol de campo. Ah, tá. No meu caso. Quem era da nossa geração também, o Falcão. O Falcão é da nossa O do geração. futsal. É. Só Não, que daí ele óbvio. quis ir pro campo mais tarde. É. Né? Assim como o Manuel Tobias, Uhum. o Ortiz. Eu joguei contra o Ortiz, contra o Manuel Tobias, do futsal. Novo. Eles eram 7-3, 7-4, mas eu peguei um campeonato Mas com esses caras eles. são uns monstros, né? Pô, os caras Ó. estão na calçada da fama aí do É, futsal. não, tá louco. É que o Falcão, ele virou um show. Ó, tecnicamente, uma coisa assim, descomunal. Mas o Manuel Tobias até tem gente assim que arrisca que ele foi o maior jogador brasileiro da história. de Cara, futsal. é pau a pau aí. É que o Falcão virou um showman, né? É. Mas ele... E não tô nem falando da forma pejorativa. É tipo o Ronaldo, discutir Messi e Cristiano Ronaldo. É, exatamente. Mais ou menos nessa Mas esfera. como o Manuel Tobias não é midiático, é que a gente lembra, que a gente é dessa época. Eu lembro do Manuel Tobias, o Choco. Sim. Puta, um Choco animal, velho. Outro que jogava junto com a gente também, Duda. Só que ele era mais velho, sim, mas a gente jogava na categoria dele às vezes, o Danilo Lacerda. Esse eu não conheço. É o central, que é o campeão, o capitão do Penta Mundial lá na Espanha. Uhum. O Danilo, Choco, Manuel Tobias, Vai, esses Ortiz, caras. toda essa Puta, turma como aí. jogava esses caras. Serginho, goleiro. Fininho. Fininho. Tio Fininho. Tia, deixa eu mudar de assunto. Vamos lá. Conta a história do teu pai, cara. Que essa história é Um pedacinho, maravilhosa. Quer pega esse aqui, tá bom. Esse aqui tá bom. Vou até pedir pro... Ô pai, pega um queijinho ali pra mim, por gentileza. Mais um? Posso contar a história do meu pai? Pode contar a história Vamos do lá. teu pai, por favor. Até que, enfim, essa história é a mais importante. Cara, meu pai queria assistir a final do Gauchão de 2006, Certo. o jogo de volta já no Beira-Rio. Tá. Tentei convencer ele de não ir. Ele não. Pô, problema, né? Ele é boleirão, né? Aí ele fazia assim, ó. Você tem filho jogador? Eu falei, não. Eu tenho, eu quero ver meu filho jogar. Eu falei, tá certo. Então, vou comprar os ingressos pra você. Comprei 3 ingressos pra ele. Ninguém sabia que era teu pai. Não. Aí,
Deixei certinho lá em casa pra ele, porque a gente concentrava antes. Aí ele foi almoçar naquele restaurante que tem na frente do Beira-Rio. Sim. Que era na época Montana Grill. Ali. Isso. Tem ainda? Tia, sabe que eu não sei, velho? Tá. Não sei se podia falar o nome. Não, Falei. mas pode falar o que tu quiser aqui. Cara, mas o bicho comeu que nem um louco. Parece você comendo aqui agora. Aqui. Não, eu tô cortando pra ti. Aí ele acabou de comer, já foi pro estádio. Ele faltava umas 2 horas pra começar o jogo. E a torcida do Grêmio ficou lá em cima. Não sei se vai lembrar, ficou lá em cima. Eu tava lá, eu fui no jogo. O estádio antigo ainda do Beira-Rio, né? Sim, é. A gente ficava na superior. Faltava uma meia hora, Duda. Mochou a barriga do homem. Começou a bater. Mas ele não falou nada pro meu tio e pro meu amigo. Ele só falou o seguinte, ó. Eu vou no banheiro e já volto. Pô, mas agora? O pessoal tá entrando. Não, eu tô indo no banheiro e já volto. E foi. Mas ele tava muito apertado, Duda. Aí ele chegou pra um brigadiano lá. Cara, os caras, né? Sisudo, né? Ah, nos brigadeiros não dá pra brincar. Não. Ele Não dá nem pegou... pra perguntar onde é que é o banheiro. Perguntou. Aí que foi besteira. Ele chegou... O brigadiano... O Tio. policial... Não, ele falou, policial, que policial, rapaz? Aqui é brigadiano. Falei, toma. Já tomou a primeira já, né? E ele tava com aqueles cacetete que assim, ó. Sim. O cara lá com aquela postura lá, né? Como tem que ser. Você sabe onde é que tem banheiro aqui? Cara, ele deu na boca do estômago do pai que já tava apertado. Ele, pá! Você acha que eu sou funcionário aqui, rapaz? Vai circulando. Não, eu só queria achar um banheiro. Sai. Caiu o banheiro. É tudo fechado lá porque a torcida quebra tudo, cara. Época, né? Como era. Agora Aí ele saiu lá, melhorzinho, mas... batendo na porta do céu já, Duda, e saiu aqui andando aqui assim, ó. Falou, cara, vou cagar nas calças. O que ele fez? Começou a catar jornal. Sim. E atrás do gol, na curva do estádio, tinha aqueles bares desativados. Sim, os recuos, Que dá na altura daqui da cintura, aqui do peito, mais ou menos assim. Cara, ele entrou e falou, vai ter que ser aqui mesmo. Foi no cantinho lá e arriou a calça e largou lá meu bichão. Cara, é que eu tô imaginando o pai fazendo, né? Faltava quanto tempo pra começar o jogo? Uns 8 minutos. É a hora que a organizada entra. Sim, entra geral. A geral. E a geral começou entrando, né? Dale, Grêmio. Cara, daqui a pouco só viram o topinho da cabeça dele assim, agachado assim, ó. E naquele empurra, entrou uns dois assim no bar, Pra assim, mijar. né? alguma coisa assim e tal. Quando olhou, o pai lá soltando barro, né? Aí os caras, é isso aí mesmo, tiozão. Tem que cagar nessa merda mesmo. Aí ele meteu só que assim, ó. Deixa comigo que eu vou caprichar. E os caras ali, né? E ele agachado ali, ele dali. E dali Grêmio, e ó. E dali Grêmio. Cara, daí os caras E aí saíram. ele se limpou numa coluna do Maurício Saraiva. Do jornal, ele tinha o jornal, ele pegou o jornal, ele se limpou e tal, e foi parar, não contou essa história pra ninguém. Aí em casa, eu fui buscar ele pra gente ir pro... Aí nós ganhamos. Ganhamos, eu fui buscar ele em casa pra ir pro restaurante, pra comemorar o título, daí ele já me contou a história, mostrou a cueca dele limpinho e tal. Falei, pai do céu. Cara, eu contei essa história pra você na live no tempo do Covid, né? Sim, exatamente. Cara, a Pedrita é prova disso. O cara que entrou no bar mandou mensagem pra nós. Não pode. Tô te falando? Como é que é? É. Foi eu que entrei nesse bar, cara. Era teu pai, então, não acredito e tal. Meu. Aí eu tenho os áudios, cara. Ele mandando os áudios, como é que foi e tal. Falei, cara, não é Aí possível, foi velho. maravilhoso, velho. Comenta tu aí que tá de novo. Se tu chegar, comenta. Fui eu que vi o pai do Tcheco deixando um talagaço lá. Quer dizer, mas o teu pai é famoso por deixar talagaço, não? Por isso, eu deixei ele dar uma entrevista por telefone no meu lugar pra Gaúcha. Como foi essa? A minha voz é meio parecida com a dele no telefone. Ah, A Gaúcha ligou, eu já tava anotado no telefone ali. Ele é o Gaúcha, pai. Falei, deixa eu dar entrevista. Foi meu sonho da entrevista. Falei, puta. boleirão. Falei, dá, mas não fala merda, hein? Falei, não, beleza. Os caras, ô, Tcheco, opa, tudo bem? Aí os caras, podemos entrar no ar agora? Pode. E eu aqui do lado dele, não fala merda. Aí os caras, tá, Tcheco, o que você tá achando aí pra próxima temporada do Grêmio? Aí ele começou, sabe como é que é? Futebol é uma caixinha de surpresa. Só frase pronta. Só frase elaborada já. E eu ali, ó, na cara dele ali, ó. Se ele falasse alguma besteira, eu já dava um soquinho na barriga dele já. E aí ele cagava ali no telefone. Aí daí ele falou lá uns 2, 3 minutos que os caras perguntaram. Primeira vez que estão sabendo disso também. Sério? Nunca tinha falado Essa é isso. inédita também. Alô, Rádio Gaúcha. Não era o Tcheco, hein? Foi uma vez só. Mas o bicho é uma figura, ele. Ele é muito bom. E ele te segue agora como treinador. Ele vai. Porque daí ele fala assim, já teve filho treinador? Eu...
Cara, Duda, ele me segue desde os 9 anos, que eu não comecei a jogar futsal. Ele é teu grande parceiro, então. Ele é meu... Eu acho que é que nem você, teu pai. Meu pai vem ver minhas coisas aí sempre. Ele é mais... Cara, meu amigão, minha relação com ele, assim, é E incrível. ele torce pra que time? Cara, isso também é muito complicado. Ele nasceu em Santo Antônio da Platina, torcia pro Santos, porque era uma colônia forte lá dos paulistas. O Santo Antônio da Platina fica perto de Londrina. Uhum. Quando ele veio pra Curitiba, ele começou a torcer pro Atlético Paranaense. Eu comecei a jogar futsal no Paraná Clube. Uhum. Que daí onde eu iniciei. Mas as minhas melhores passagens foram no Curitiba e no Grêmio, aqui no Brasil. Uhum. E aí quando a gente... Não, tu foi bem no Santos também. Mais ou menos. Mas assim, quando a gente, Duda, quando a gente passa a jogar, a gente perde a magia de torcedor. Uhum. A gente perde. Sabe? Aquele vínculo de torcida e tal. Começa a torcer pro time que tu... E pras pessoas, imagina. Lógico. Mas assim, o clube que você tem respeito e que eles te respeitam e você jogou bem tudo, aí você tem esse carinho. Eu tenho esse carinho pelo Curitiba, pelo Grêmio muito grande. Pelo Etihad também. Sempre acompanho quando posto na internet e tal. Então, muda essa situação de para quem se torcia, como é que era. Eu era torcedor do Flamengo por causa do Zico. Uhum. O meu maior ídolo, para mim, do futebol é o Zico. É o Zico. Então eu torcia pro Flamengo por causa do Zico. Cara, o Flamengo ia jogar e se passava muito o jogo do Flamengo também. Sim, imagino. Né? Então aí era para quem o time que eu torcia. Mas aí Eu tenho a tese que o Flamengo tem a torcida do tamanho que tem, porque antigamente se passava jogos dos times muito, cariocas. com certeza. Né? E aí no Brasil, qual era a opção? Não tinha, imagina, não tinha internet, não tinha... Qual é a opção que eu vou te dar? Cara, tem um time aqui, e óbvio, o time esse time do Zico era um cano, né? Ganhou o mundo. Mas, cara, esse time aqui. Aí as pessoas gostavam de futebol, começaram a acompanhar. E aí isso quase caiu de novo. Vai se aumentando a torcida pela pouca opção. É uma tese que se tem, entendeu? Por isso que, sei lá, se aumenta principalmente no Nordeste, que tem muito flamenguista, corintiano, vascaíno. Tem estados, né, que eles vão muito, assim. Em Santa Catarina também é do Rio, se não me engano, né? Tem, Santa Catarina tem muito, velho. Do Paraná, eu acho que agora... É mais paulista, no interior do Paraná é mais paulista. E a região oeste, onde que eu trabalhei no Cascavel, é Grêmio, né? É Grêmio e Inter. É Grêmio. Por quê? Porque tem da tal da caminhada do Oeste. Exatamente. Né? Da conquista do Oeste. Colônia, que os gaúchos saíram para chegar ao Mato Grosso. Tanto é que todo o Mato Grosso ali, aquele, né, o centro-oeste brasileiro, tem muito gaúcho que trabalha em agro e tudo mais. Você ensinou teu filho bem, hein? Não, eu tive que estudar. Eu falei, pô, começando a fazer assado. Aí os caras começam a me perguntar de carne. Eu falei, pô, eu preciso no mínimo saber alguma coisinha de carne, eu preciso saber e tal. Mas é por isso que o Oeste Brasil, né, o Oeste de Santa Catarina também, ali, essa parte é muito gaúcha. É tudo muito forte. Isso aí é muito, muito forte mesmo. Eu brincava que, quando eu fui pro Cascavel, que os colorados que torciam pro Cascavel tinham que torcer pra mim agora. E eles deviam ter um... Puta, mano. Nós corneteava do mesmo jeito, cara. Mas a torcida do Inter gosta de ti, né? Tu, tipo, não tem uma... Pô, Duda, eu nunca, na minha carreira, qualquer time, nunca desrespeitei a torcida. Tu é um cara que tem... Mas só que, tipo assim, eu gosto de brincar. Claro. Não, Provocar. Mas desrespeitar... Tu brincando com a tua esposa. Desrespeitar nunca. Então, a minha esposa, eu não usou o Palmeiras, eu gosto de zoar ela. Ela, exatamente. Entendeu? Até porque zoar o Palmeiras hoje em dia... Não tem como. Não tem como. complicado. Mas assim, Mas isso é uma coisa minha, cara. Quem gosta de fazer, eu respeito e tá tudo bem, sabe? Mas tipo de fazer gol, ir lá fazer, ficar quieto, eu não curtia. Eu não me lembro. Mas assim, quem faz eu acho legal pra caramba. Mas eu sou mais da ala aqui de respeitar, de ter um bom... Mas é difícil, cara. Com os Inter, com os Colorado é complicado ter uma... Porque eles têm essa identificação de rivalidade contra também, né? Mas assim, eu não acho que... Mas eu acho que é uma época que foi o início do D'Alessandro, que é uma época muito boa para os caras. Sim, com certeza. E tu era o cara que era o nosso principal expoente técnico, né? E aí tem aquele jogo clássico que é o Grenal dos 100 anos, que é o gol do Souza e do Maxi Lopes, né? Que a gente ganha, que fala que é o Grenal do centenário, eu acho. Sim. Eu acho que é o Grenal. Ganhamos o primeiro Grenal, o 50º e o do centenário. Olha aí, ó, viu? É isso aí. Tem essa marca, ficou. Outra coisa que é curiosa que falar contigo, que eu já te perguntei, mas como é um assado né, e as pessoas não viram muito, que até tu te surpreende um pouco, que tu foi eleito, né, pela seleção do Olímpico, né? Cara, mas eu fiquei, o Riquelme ganhou como o melhor jogador da Libertadores, eu fiquei em segundo. Uhum. E nesse ano eu fui para o Olímpico, e eu tenho total noção para entender o porquê. Um contexto do momento da eleição. Primeira coisa, quem tinha que estar ali é o Ronaldinho Gaúcho, para mim. Por mais que teve tudo aquela situação,
é o gênio da bola. Uhum. Segundo, Tá, só pra quem não sabe, o Tcheco tá na seleção da história do Olímpico. isso. Ele tá lá eleito de uma forma popular. Isso. Eram eleitos 3 atletas por posições. Isso. Aí, num jogo do Olímpico, naquele último ano, tinha votação da torcida que entrava e eu lembro votava. uns totemzinhos no corredor, eu lembro disso aí. Porém, os jogadores, até eu nem me lembro quem que disputou comigo, Duda. É muito jogador bom naquela posição. Ah, é muito, pô, tá louco. Então, o que eu falo sempre? Tinha questão do meu momento, que eu estava no Olímpico ainda. Isso. Quer dizer, não estava no Grêmio, mas era muito recente, Uhum. né? Tinha questão ainda do vínculo de internet, assim, do pessoal da internet, ainda era muito vinculado à minha pessoa. Uhum. Tinha isso também. Porque eu acho que eu não deveria estar ali. Porque tinha muitos jogadores que poderiam estar ali, sabe, Duda? Poderiam. Você falou isso, mas... Mas ao mesmo tempo, já que eu tô ali, eu me sinto, cara, muito honrado, muito feliz. É uma coisa uma que... honra, deve ser uma que- honra, é, né? porra. Ainda mais do Olímpico, assim, sei lá, cara, eu acho que é uma atmosfera diferente ainda da Arena, porque eu já fui na Arena algumas vezes. E como é Eu acho que a Arena vai pegar esse vínculo, mas vai demorar um tempo ainda, Uhum. sabe? Agora, o Olímpico, cara, sei lá, cara, era uma coisa muito especial, assim, sabe? É porque outro tipo de estádio, uma coisa é estádio, outra coisa é arena, né? O Olímpico Sim. era um estádio, né? Exatamente. Tipo, a gente, cara, minha vida inteira eu fui no Olímpico e a Avalanche pegou gosto naquela tua época. Foi. Então, assim, essa Avalanche. questão da seleção do Olímpico, assim, é uma coisa realmente muito marcante tudo, mas eu entendo que tinha jogadores que poderiam ficar na minha posição bem tranquilamente. Mas, cara, é muito jogador para escolher, né? Bah. Em todas as posições. Não, é porque agora a gente Você vai deixar no gol quem? Eu vou dar só um exemplo. Mazzaropi ou Derlei? É difícil. Cara, E agora, depois disso, ainda veio o Groy, que muita gente... Sim. Se faz uma eleição agora, cara, deve ter moleque que não bota o Derlei, o que o Derlei representou, cara, por uma geração de gremista, não tá escrito. A minha geração é aquele time campeão da América de 95 lá, tu sabe, decora é salteado. Os Colorados sabem aquele time. Sabe até hoje como é que joga. Aquele lá era uma Bola coisa... no Paulo Nunes, bola pra área, Jardel na área. Exatamente. Esse dia eu até gravei com o Jardel, puta, uma loucura, velho. Ele levanta e vai e volta e vê, puta. Tia, o Jardelão vai falar, tia, vem cá, e aí... a gente falou bastante do Grêmio e tal, e tu falou também do Coxa. O Santos, tu não julga que tu não fez uma... Cara, eu lembro bem de ti no Santos. Ô, Duda, o Santos e o Corinthians... O Corinthians foi pra 2010, no centenário. Exatamente. O Perdiga, Joguei né? com o Ronaldo. Não, o Perdiga já saiu. Joguei com o Ronaldo e o Roberto Carlos. Opa! Pra mim, isso foi o presente que o futebol me deu, sabe? Bah, imagina. Eu tava já parando também, então foi o presente. Mas assim, ó, o Corinthians e o Santos, quando eu tive as piores lesões da minha carreira. Isso não é desculpa, tá? Porque eu gosto de assumir a minha responsabilidade. E foi um dos 2 times onde que eu não joguei aquilo que eu conseguiria jogar, sabe? Mas por coincidência foi as 2 piores lesões da minha carreira. Que lesões Tanto é que foram? no Santos eu tinha um contrato só de 6 meses, porque eu estava na Arábia ainda, e eu só pedi para ficar um tempo aqui porque eu não estava aguentando ficar lá. E aí quando eu rompi meu posterior, deu grau 3, cara, fiquei 2 meses parado, foi complicado. E no Corinthians eu rompi todo o ligamento, quebrou o tornozelo, e fiquei mais de 2 meses também parado, e aí eu tive muito contato com o Ronaldo no DM, porque o Ronaldo jogava e ficava 2 dias no DM para se recuperar. Uma coisa Mas muito... que bela hora pra Bem sentir compreensível. a lesão, hein? Também, a mais que vem pra bem, né? Porra! Ali você sabe de histórias e tem a convivência do dia a dia com um cara que, cara, foi o melhor jogador que eu joguei na minha vida. Ah, não tem nenhuma dúvida. Podem falar que ele podia estar gordo, com o joelho daquele jeito. Cara, é sensacional. E como pessoa também. Tá aí, conta umas histórias, tio. Do Ronaldo? Qualquer coisa. Qualquer coisa do Ronaldo. Eu quero pra mim, prolongar minha vida ainda no futebol, então eu vou me resguardar. Até porque ele Mas é dono foi- do Cruzeiro, pode ser que um dia ele te ligue, ô Tcheco, como é que tá a situação? Não, só vai me ligar quando tiver trabalho bom. Eu sei disso. Ele é pica, velho. Não, ele é... Ele foi convidado pra uma festa de aniversário na casa do Ronaldo e ele não foi. Porra, Ele, Tcheco! pô, se namorasse comigo na época, ia, obrigado. Porra, Tio, Mas quem é que convidou? Ah, não, mas ela é importante. Ela é muito importante no assado. Ela é muito importante no... Tá, mas o Ronaldo te manda o convite e tu não Cara, vai. ele era muito gente boa, assim, nesse sentido, como pessoa mesmo. Ele fazia aniversário e convidava todo mundo do clube. Os jogadores, o staff lá, roupeiro, massagista, quem quisesse É que eu acho que eu falei... No carnaval, o camarote tá no meu nome. Quem quiser ir, marca o nome aí. Ou quem ir. Acho que ele sabe o tamanho dele, tá ligado? Ele sabe o que ele representa. Ah, sabe por que eu falei isso? Com o Benja. Eu fiz um assado com o Benja e ele contou... O Benja contou que
Cara, eles tinham a final da Liberta no SBT, recente isso. A Globo botou o Big Fone a tocar na hora da final. Antes ali, né? No pré-jogo. E aí o Benja falou, me fudeu, velho. Pra que eu vou fazer, velho? Aí ele pegou, ligou pro Ronaldo. Assim, tipo, duvido que vai sentar, mas foda-se. Vou fazer o Big Fone meu aqui. Big SBT, sei lá o nome. E aí, Ronaldo, tu não precisa fazer nada, cara. Eu só ligo e tu diz, é o Ronaldo. E desliga. Tá? Não precisa mais nada. O Ronaldo, não, claro, o que tu quiser. E aí ele fez. Cara, o Ronaldo nunca aparece em outro canal, não seja Globo, né? Nunca vi. Agora, óbvio, tem os canal dele, a Ronaldo TV, os Twitch, que ele fica jogando videogame lá. O Ronaldo. E aí ele entendeu que era importante pra um brother dele, que porra, o Benja é corintiano, devia ter algum tipo de relação. E quebrou esse galho. E aí fudeu com a Globo e aí botou o SBT lá em cima com o Ronaldo, que era o tal do Big Fone do SBT. Foda. Pau a pau. Pau a pau. Eu acho, o Ronaldo, é bizarro, meu. Ele é foda. Todo mundo que vem aqui, que teve um pouquinho de convívio, se derrete. O Marcelo Oliveira, tava na tua época o Marcelo Oliveira, o lateral esquerdo? Não, depois. Ele pegou o Ronaldo lá e conta umas coisas assim inacreditáveis. Não, cara, é uma pessoa muito especial mesmo. Eu vou um pouquinho mais além, tá, Duda? Eu sempre comento isso também com a Pedrita, minha esposa. O Ronaldo, eu tive essa sensação na minha vida 3 vezes, com 3 pessoas. Parece que tem uma áurea assim, mas a dele, assim, quando eu vou te falar, quando entra e tem aquele tumulto de gente, porque ele vai entrar na sala, acontece isso, tá? Parece que fica uma áurea boa nele, assim, todo mundo, né, cara? Foi com ele, com o Pelé, o Pelé tem um vínculo lá com o Hospital Pequeno Príncipe em Curitiba. Boa. E daí eu encontrei ele lá, e com o Papa, que eu fiquei também frente a frente com o Papa, com uma oportunidade dele andar com o Papa móvel lá. Sim. E passou do meu ladinho, assim, eu tava junto com a... E deu Cara, foram as únicas 3 pessoas, cara, que eu tive essa sensação, assim. E a Pedrita, óbvio. Não, a Pedritona é a parte, né, cara? A Pedritona é a parte, a Lambis é um amor condicional, é diferente. Nós passamos do Papa pra Lambis. Você viu? Nem me fala. Não, mas falando sério, eu já tive a oportunidade de também conversar com o Ronaldo e... Conversar não, tirar uma foto. Na Copa da Rússia ele tava comentando pela Globo e eu na redação lá da RBS, de repente passa o Ronaldo, aí tu fica, né, tipo assim, caralho, aí eu correndo, peguei o celular, claro, Vou te contar uma história dele rapidinho. até que enfim, hein, velho, eu enrolando Não, mas é de jogo. aqui essa porra, até que vem, né. A história do Ronaldo é o seguinte, que é Paulistão, 2010, terceira rodada, se não me engano, Corinthians contra o Palmeiras no Pacaembu. Durante a semana, o pessoal fez uma mídia muito grande em cima do Roberto Carlos, porque era o primeiro jogo dele contra o Palmeiras desde que ele saiu do Palmeiras. Todo mundo em cima do Roberto Carlos. Beleza, vamos pro jogo. No gol do tobogã, sai uma falta perto da linha da grande área, assim, lá na lateral. Saiu a falta, eu fui lá para bater. Bati o Jorge Henrique, lá no segundo pau, gol, 1-0. 8 minutos de jogo. A bola saiu, o Palmeiras trabalhou a bola, colocaram do lado do Roberto Carlos lá, ele escorregou, pegou o cara, o juiz veio direto e expulsou o Roberto Carlos. Falei, nossa senhora. 1 a menos com 10 minutos de jogo, né? Mas só que, cara, é aí que eu falei pra você sobre aquela história do Grêmio, o que é experiência e o que não é. Por que talvez a gente não ganhou o título. Tudo macaco velho ali, pô, jogava o Danilo. Tava eu no meio de campo, tava o Paulinho. Tá louco. O Ronaldo na frente. Bom, enfim, o Jorge Henrique, que é um cara muito tático. Tinha sido, foi campeão depois. O que a gente falou? Vamos se fechar aqui no meio e deixa o Ronaldo ali com os 2 zagueiros. Ele vai segurar os 2 zagueiros. E a gente se iguala aqui no números. A gente avisou o Mano, beleza. E posicionamos lá atrás. E cerca Lourenço pra lá, cerca Lourenço pra cá. Joga a bola no Ronaldo, porque se encostar nele é falta. Joga no homem. Pá, falta. A gente ia pro ataque e tal. Enfim. Aos 38 minutos do segundo tempo, mais ou menos, veio o time do Palmeiras assim, na saída de bola assim. Acho que o Danilo, o zagueiro Danilo, que jogava no Palmeiras, cara, passou pelo Ronaldo assim como se tivesse ninguém. Se tivesse ninguém, cara. Aí já desmonta teu sistema defensivo.
Porque você vai ter que abordar ele e vai liberar o teu jogador pra tocar. Sim, aí abre espaço. Enfim, aí circularam a bola, tocou, chegou na entrada da área. Acho que o Cleiton Xavier, cara, pegou no bico do ângulo assim e foi pra fora. E aí que é uma coisa instintiva, que ó, a gente fala que é uma liderança que é nata da pessoa. Tipo, o gol tá aqui, né? Você viu que a bola pegou no travessão, aí você já vira pra andar pro ataque. Cara, mas eu virei. Falei, caralho! Tomar no cu, porra! Ah, tu falou pro Ronaldo. Fecha essa porra aí! Só que quando eu falei, eu vi que era o Ronaldo. Falei, caralho, velho, é o Ronaldo. E ele tava andando pro ataque também. Aí ele parou, olhou pra trás, lógico, o bafo da torcida ali, né, tava grande também, a torcida do Corinthians é foda, né, velho? Gritando pra caralho, deu uma abafada no que eu falei também. Ufa. E ele só virou pra trás e falou assim, ó, o que foi? Falei, cara, dá uma fechadinha aqui do lado. Falei, dá uma fechadinha aqui, só pros caras não virem tão fácil. Ele falou, não, cansei. Porque ele não escutou eu falando isso, né? Sim, óbvio, não Ele deixa não escutou, cara, graças a Deus. Aí eu falei, quer sair? Senão não tinha aniversário. Eu falei, quer sair? Não, pode sair. Aí entrou o Yarley. Ah, O Yarley também tinha ido pra lá na época, né? porra, time. É. Porra. Aí ele saiu, entrou o Yarley. Aí E aí ele começou a segurar a bola lá na frente. Não, na saída de bola o Yarley fazia correria daí, Sim, né? Porque claro, ele tava com fôlego e tudo mais, né? Isso aí, o Duda, acho que foi uma das umas 2 ou 3 vezes que eu pipoquei na minha vida dentro do campo. E as outras foram? Pá, eu não vou lembrar agora, mas assim, com ele, essa aí eu pipoquei. Não, mas essa aí... Como é que tu xinga o homem, velho? Não, nem eu sei, porque foi uma coisa instintiva. Caralho, fecha aí. O que foi? Fechadinha aí, só aí. Só que... Eu cansei. Bah, Tá, então? tá louco. Eu entrevistei o Mano nesse tempo, e aí o Mano falou, o Mano contou uma muito boa. Bom, tu pegou ele lá e disse que os primeiros... Eu vi a história. Tu viu? E eu tava no treino. Ah, é? Da finalização. Isso, é. E o Duda, e o pior que o Mano falou, sem eu saber que o Mano falou isso na entrevista, eu falo pro pessoal assim no bate-papo. Parece que os goleiros... Estão deixando, velho. Não, parece que ele paga os goleiros, mas não é. Cara, é impressionante. O que você ia falar pro pessoal entender é um trabalho de finalização, né? Sim, é. E aí ele fazia aposta com os outros. Não, o Mano falou que ele ficou impressionado, que ele chamou os caras. Vocês estão deixando o homem acertar os goleiros, gol, né? É. Não, cara, ele vira o pé, não consigo achar a bola. Não, isso não pode ser. Porque ele chegou, ele precisava de confiança, ele tá meio gordo e tal. E aí ele foi lá porque ele não errava nenhuma finalização. E vou te falar, Duda, ele falava assim pros caras, quem quer fazer aposta aí? Os goleiros. Não, com os atacantes. Com os atacantes, tá. Aí uns 4, 5 levantavam a mão lá. Quanto vocês querem pagar aí? Aí os caras, não, 100zinha tá bom. 100zinha tá bom. Eu pago o dobro. Ia. E ele ganhava todo. Não, os caras, em determinado momento, tipo, tava 2 gols à frente. Falta quanto tempo a finalização? Ah, falta tanto. Cara, daqui a pouco começava. Pá! Fala, não. Tá! E os caras. Pá! Cara, dava ele. Ele é muito foda. Aí ele pegava o dinheiro, dava pro massagista. Isso quer dizer, o cara é, porra. Não. Cara, o cara é extra. Ele não é fenômeno à toa. Não, ele é foda. Não, ele é muito foda, Ó, deixa eu pegar aqui que tem o quadro Gimo Cupim. Deixa eu ver, vamos ver aqui, ó. Tá aqui, ó. O Gimo, eu mandei pro Lucas a nossa foto. Ele, esse é meu ídolo. Ah, exatamente, ó. Esse aqui é o Gimo Cupim, que o Tcheco é o cara mais cara de pau do futebol. Então tá aqui, ó. Tem Gimo Cupim pro Tcheco. Tem esse aí, o dos engordurantes. Tem tudo. Esse aqui depois nós vamos usar, porque hoje tem o recado da Maria Brasileira, que é minha parceira aqui no assado, que hoje eu vou até te contar o que é a Maria Brasileira para te ver. É um site onde é praticamente onde tu paga, né? Tu tem todo o perfil previamente avalizado da diarista. Então, até outros trabalhos, né, de casa que às vezes o cara não tem, né, a família ou a pessoa mora sozinha e tal, não tem o tempo para poder agilizar, e a Maria Brasileira vai sanar. Então, já faz toda uma prévia ali, uma triagem de boas profissionais, né, profissional que tá lá para fazer a área, tu coloca o teu CEP no site, Maria Brasileira, os guris estão colocando aqui embaixo todo o serviço, e aí tu coloca ali e ele vai te mandar a profissional que está mais próxima da tua área. São mais de 400 unidades espalhadas no Brasil inteiro. E ao final desse assado, tu vai ver um pouco do trabalho da Maria Brasileira que a gente vai ter aqui neste assado com o Tcheco.
Ó, então agora é a hora do Gimo Cupim, que eu abri uma caixinha de perguntas. E, ó, eu tenho certeza, como nós conversamos já há um tempão, como passar rápido, cara. Nós estamos há mais de 1h30 aqui, cara. Putz. Mas é que é coisa boa, né, tia? Vamos lá. Tá aqui, ó. As perguntas que, Cara, obviamente... tinha história da Arábia, tinha história de um monte de coisa pra falar, mas é muita coisa. É muita coisa. Não, a gente faz um parte 2 depois, quando for Não, técnico não. do Grêmio. Aí- Ó, primeira pergunta. Pá, mas eu não sei se eu quero te colocar nessa saia justa. Tu treinaria o Inter? Não, isso aí... Eu Te agradeço, obrigado. Não, acabou as perguntas. Não, eu não treinaria justamente por causa disso, sabe, Dudu? Eu acho que por respeito a eles, e eles que respeitam a mim também. Sim. E eu não sou nada contra também quem é um gremistão da vida, que foi como jogador ou treinou e quer treinar lá. Acho que são coisas muito pessoais, sabe? Uhum. Eu criei esse vínculo, eu não gostaria de desfazer esse vínculo, Uhum. sabe? Diferente do Mano. O Mano veio e fez uma... A história dele tá no Grêmio, tá marcada, e ele tá tentando fazer a história agora dele no... Mas é diferente. É diferente, é isso que eu tô falando pra você. Mas eu não treinaria por respeito, cara, por toda a rivalidade. Cara, se eu tô junto com uma coisa, eu vou até o final com essa coisa. E eu tô junto com o Grêmio. Legal. Então eu não faria isso por causa disso, assim, sabe? Muito por respeito mesmo, sabe? Por Ah, que respeito. baita. E não não ficou no muro. Falou com convicção. Essa deu pra falar. Tu já sabia que ia chegar essa pergunta aí? Tu imaginou? Não, mas já fizeram essa pergunta pra mim já. Ah, já? Já. Então não foi uma boa pergunta. Ó, bom, o que mais vem é quando tu vai treinar o Grêmio. Não tem, já respondeu, tá? Porque como os caras não sabem, não viram ainda, né? Os caras, ó, aqui, ó. Aquele gol contra o Palmeiras de falta, tu foi cruzar ou chutou direto mesmo? Conta pra nós. Aquilo lá é o seguinte, o Celso sempre falava pra fazer o cruzamento em direção ao gol, porque se não passasse, se não pegasse ninguém, teria mais uma condição ou chance de gol. Uhum. E por coincidência também, esses fatos são muito marcantes, por isso que a gente se lembra, tá, Dudu? O Celso tinha pedido para sempre, perto da área, alguém tocar na bola para dar uma mexida no sistema defensivo. Então, eu acho que, se não me engano, o Helder que pisa na bola, e eu dou um toque, 2 toques, até o Pierre chegar aonde que eu achava que tinha condição da bola cruzar. Uhum. Então, quando, acho que é o Helder que só pisa na bola assim, eu vou levando 1, 2, quando o Pierre chega, eu falo, aqui já dá para cruzar. Eu cruzei em direção ao gol, mas era para acertar alguém na área ali. Tinha o Jean, que cabeceava bem, o zagueiro, tinha o Marcel, que cabeceava bem. E aí a bola acaba passando por eles e indo em direção ao A gente gol. ganha esse jogo 1x0, não é? Ganha de 1-0. O detalhe, com 4 ausentes. É. Nós tivemos muita dificuldade nesse ano que a gente foi vice-campeão. Esse ano é 2008, eu lembro. E nesse ano estreia, se não me engano, 2 zagueiros da base. Um titular e outro no banco. E o Celso coloca aí o Amaral como... Que era o Everton, o Everton. o Barbudão, que Isso. depois fez carreira no Brasil de Pelotas. Ele mesmo. E o... Jogou comigo no São José. E o Celso jogou com 3 zagueiros esse jogo aí. O Wagner. Não era o Vagnão? Isso. Vagnão, tava comigo no São José. Então é um cruzamento em direção ao gol. Mas a minha intenção era cruzar, com certeza. Boa, Tcheco. Como é bom falar com um cara que sabe jogar bola, velho. Porque é difícil não, cara. Quem jogou aqui, né? Nós temos 2 ex-jogadores aqui, né? Eu sei disso. Sabe disso. Papo reto, né? Pô, pelo amor de Deus. Ó, um cara que eu não tem nenhuma pergunta, só quero agradecer a todo o empenho e dedicação que ele teve pelo Grêmio. Obrigado. Agora é pra Kelly. Kelly, te aproxima aqui do teu marido, por favor. Porque tu tá sem microfone aí, tu fala no microfone dele. Tá. Pergunta pra Kelly se ela tem noção que o Grêmio é maior que o Palmeiras. Querido, isso eu não vou nem discutir, né? Porque é indiscutível. Não vou entrar nesse mérito porque, gente, eu sei o quanto vocês são recalcados. Não, o quanto são recalcados, porque o Palmeiras... Gente, Palmeiras é Palmeiras, né? Sabe que o Thiago quase foi pro Palmeiras? Quando? Conta essa. Não, quando eu ainda... Deixa eu ver Maior se... tristeza da carreira dele. Antes de não ir pro ter Grêmio. conseguido ir. Não, antes de ir pro Grêmio. Porque quando eu 2006, então. Não, antes de ir pro Grêmio, que eu digo... quando eu fui pro mundo árabe. Ah, tá. Aí tinha uma perspectiva de eu voltar e eu tinha deixado o mercado bem aberto aqui. Aí surgiu essa possibilidade do Palmeiras, mas daí, pelo contrário... Com o Inter também, mesma coisa. Porque tu teve chance de ir pro Inter? Também, mesma situação. Eu tava na Arábia, Aham. e aí o pessoal nessa montagem de elenco, um dia me convidou, você não quer vir pro Brasil jogar no Palmeiras, jogar no Inter e tal? Mas o clube lá não liberava. Eu tinha vínculo com eles, não podia sair. Mas Lá vem. tive os convites. Pelo amor de Deus. Palmeiras Já tudo bem. pensou? Agora o Inter não. Não consigo te imaginar com a cor do Inter. Falando sério, é muito estranho. Eu não ia conseguir entender essa aí. Fica aí, filha. Fica aí, Tá. que tu tá bem. Ó, tu tá famosa.
Kelly, gremistas sabemos, me amam. sabemos que tu ama o Grêmio, não vem com essa. Os caras tudo... Gente, ai. Azul! Ei, olha aqui, Duda. É óbvio, tia. Ó, um cientista mandou, qual é a lembrança que tu tem da passagem pelo Santos? Cara, primeiro, a magia que é um estádio. Esse estádio, ele é tipo La Bombonera pra mim. Tem estádios icônicos assim pra mim no Tem futebol. uma aura, né? Um templo Exatamente. do futebol. Cara, um museu. você aquilo. entrar no vestiário que tem lá a poltrona, o assento do Pelé e ninguém pode trocar de roupa ali. Ah, é? Tem uma foto do Pelé. Tu usou a 10, né? Não, lá eu usei a 11. A 11. A 11. A 10 era o Ricardinho. Mas tá bom. Ricardinho, tá ótimo. Não, tá bom. Cara, e era um time que o meu pai torcia também na infância dele, né? Claro, Então pra mim foi muito simbólico, foi muito especial. Volto a te dizer, não tive a minha Que ano que passagem. foi? Desculpa. 2005. 2005. Jogamos a Libertadores, perdemos pro Atlético Paranaense. O Neymar não tava na base lá. Tava. Tava, né? Tava. Imagino que tava. porque Joguei ele com o surge- Robinho na época, né? O Robinho tava no auge ainda. Era um grande time, cara. E a gente não conseguiu passar para a semifinal da Libertadores. Perdemos pro Atlético Paranaense. Ah, que foi a final contra Contra o São Paulo. contra o São Paulo, que foi lá campeão. no Beira-Rio ainda na primeira final. Claro, eu tava nesse jogo aí. Mas, Tava na cara, é torcida um do clube Atlético assim até. que, sinceramente, eu sinto muito não ter poder tido jogar aquilo que eu poderia. O Santos é um time maravilhoso. Tem um outro cara que perguntou, e eu não sei que tu, como treinador, hoje pode, né, ser um comentário a respeito do Coxa. Ele vai dizer, como é que tu tá achando a fase do Coxa? O Coxa não é nada para mim tático e técnico. Eu trabalhei lá mais de 7 anos como auxiliar e como jogador, dá muito mais. Para mim é uma questão muito clara para mim de gestão com planejamento. O que atrapalha muito no clube, na minha opinião, Duda? Você tem uma gestão de 3 anos com o presidente. Esses 3 anos, provavelmente, é muito difícil de dar certo aquilo que você quer implantar dentro do futebol. As consequências vêm um pouquinho depois, mas daí se trocava a diretoria. Aí, essa nova diretoria quer implementar uma outra situação. Aí, até pegar a engrenagem, acaba o ciclo deles, tem uma votação, troca essa diretoria. E vai trocando. Para mim, isso é muito claro dentro do Curitiba. Atrapalha muito o clube. Atrapalha muito o clube. E eu vou te trazer um fato com o rival, que é o Atlético Paranaense. Vamos falar português claro. Quem é que manda no Atlético lá? Petralha. Ele tá Desde quanto que eu me tempo? conheço por Ele gente. tá quanto tempo lá? Olha, pelos meus cálculos vai bater 20 anos já. E por isso que o ciclo começou a dar resultado já há um tempo atrás, não é de agora. Né? O Atlético está há uns 5, 6 anos disputando finais de Copa do Brasil. Ou chega Americano e Copa do Brasil. Então, mas chega numa semifinal, chega numas quartas, sempre tá. Porque tem essa gestão. Você vai discutir se é certo, se é errado, se o cara é arrogante, se é simpático. Isso não vem ao caso. Mas o planejamento ele vem sendo seguido. Para mim, a grande diferença em relação a isso, ao Curitiba, é isso. Eu acho que o Grêmio tem que tomar cuidado com isso também. Eu acho que tem que tomar cuidado com isso. É verdade. Porque a queda do Grêmio para a segunda divisão, Duda, é um sinal. Eu não sei o que está acontecendo lá dentro, mas é um sinal. Não passa na minha cabeça um time que tem tinha uma folha salarial próxima de 14 milhões? Mas... Tá, vamos colocar 14 então. Não sei. Ele queria baixar pela metade, ele queria 9, devia ter uns 18. Então vamos lá, vamos deixar em 14. E você cai. Não, a queda é inexplicável. Até hoje ninguém consegue entender. Mas isso é um sinal. Que quem tá lá dentro tem que humildemente entender isso. Não, é incrível. Tem uma outra aqui que eu tinha separado, cara, que eu achei. Então, tem um cara, meu só pra dizer que eu amo ele. O cara botou. Tem umas muito bom, cara. Tu acha que tu jogaria naquele time da Copa do Brasil de 16? Os caras viajam, né? Tipo assim. O torcedor sempre pensa em várias coisas e nesse sentido. Eu acho que todo jogador bom tem condição de jogar em algum momento em alguma equipe especial. Mas o Diego falou isso aí, puta, eu ia me lavar de fazer gol naquele time. Cara, o Diego, eu vou te falar, Duda, o Diego só não faz mais gol em vários jogos porque a bola não chega como tem que chegar nele. E isso como é que eu vou falar a palavra certa? Mas às vezes também tu simplifica muito o jogo, tendo que só o Diego a fazer gol, né? Sim, também. Tinha que ter mais alternativas, os extremos podiam fazer Isso mais, uma bola parada, essas Sim, coisas que não teve também. Mas por esses anos todos.
Mas é um jogador que eu acho que... Quando chegar nele, ele faz, né? Cara? Exatamente. Impressionante. O Exatamente. cara fez mais de 20 gols nos últimos 3 anos. Isso no Brasil é raro. Ele é o maior artilheiro da arena. Tipo, o cara fez gol pra caramba. Faz a bola chegar lá, Não, que não é tão simples por causa dessas dificuldades, né? Tinha uma galera mandando coisa aqui, ó. Ô, Duda, eu tenho muita história com torcedor, cara. Eu tenho muita história. Com torcedor. Torcedor gremista, coxa branca também, mas gremista é mais Tipo forte, o quê, assim? Bom, essa do Pio eu achei fantástica. Não, Que não deixa de ser um torcedor, né? Que vem te dar força no meio da semana. Duda, Então, primeiro uma coisa que eu quero falar, assim, é impressionante, eu acho que o torcedor gaúcho, de forma geral, tanto colorado quanto gremista, cara, tem um sentimento, assim, de amor pelo futebol muito acima da média, sabe? Tipo, eu senti isso quando eu fui pra Porto Alegre a primeira vez que o Tcheco, assim. Minha família contava, meu sogro contava, né, e tal, mas, cara, quando você chega lá e vive aquilo, é muito louco, assim. A gente já se zoava no Insta, né? E a gente chegou lá, entrou num táxi, viu que o cara começou a olhar pelo retrovisor, assim. Reconheceu na Eu hora. pensei, reconheceu o Tcheco, né? O cara pegou e falou assim, é tu, Lambisgoia? Eu falei, não é possível isso. Falei, não é possível, que loucura, né? Tipo, o cara é uma loucura. E é até colorado, assim, o respeito que os colorados têm, aquilo que você falou antes, né? Tem muito. Impressionante, assim, é uma torcida acima da média. Ô, Duda, tem muita história com o torcedor e a minha ficha só caiu quando eu saí de lá. Até hoje é difícil de eu assimilar. Você fala assim, ó, eu era capitão, eu batia falta, batia escanteio, de um clube, cara, muito especial. E eu não tinha essa noção naquela ocasião. Sim. Eu não tinha, né? Quando você sai, você recebe os carinhos e o tempo vai passando, você recebe, você acaba entendendo histórias que vão te relatando, porque as redes sociais hoje te aproximam mais das pessoas. Muito, E eu, particularmente, gosto de responder as pessoas. Sim. Eu gosto. Às vezes ele copia e cola, né, gente? Porque é muita gente também, né, Duda? Porra, Pedro. Acabou a mística do ídolo. O cara mandou uma vez um print, pô, mandei lá no grupo, né, todo felizão, pô, o Tcheco me respondeu, aí veio um cara com outro print, pô, ele me respondeu a mesma coisa. Porque é a mesma situação. Ele respondeu, mas é a mesma velho. situação, é importante responder, Duda. Claro, tu parou, leu e respondeu. Mas então, você acaba sabendo de Não, muitas mas tá histórias certo. por causa dessa aproximação das redes sociais. Eu vou te contar uma, que essa não foi na rede social, foi quando eu estava me despedindo do Grêmio, literalmente. A gente jogou contra o Grêmio Barueri. A minha despedida foi contra o Grêmio Barueri, lá no Olímpico. Que daí, na outra rodada, a última rodada, ia ser o jogo contra o Flamengo, que se o Inter ganha e o Grêmio ganha, o Inter é campeão. E eu não fui jogar, porque já estava acertado quando eu ia jogar. Só que durante a semana eu Porque fiquei... não precisava tu jogar. E durante a semana, ô Duda, eu fiquei lá para me despedir do clube, cara. Eu queria sentir ter essa sensação de despedir do clube, cara. É minha última terça-feira aqui e tal. E despedir dos torcedores que iam no treino. No sábado, cara, encheu o treino lá. A área que dividia nós. E eu fui lá dar autógrafo para todo mundo. Fiz questão. E aí nisso o Fernandão tava com uma mulher. E uma senhora e uma mulher do lado lá. E eu pedi pro Fernandão, pede para esperar ali no estacionamento dos carros nossos ali, mais privado. Cara, eu fui dando autógrafo para todo mundo, até que quando eu terminei, fui lá, a mulher veio e começou a me abraçar e chorava. Chorava. Aí eu, nossa. E ela começou a chorar tão forte assim, que o Fernandão pegou e falou que daí eu descobri que era a neta dela, falou assim, ó, é melhor você levar ela. Vamos, vó, não sei o que tal. Eu falei, obrigado pelo carinho, um abraço pra ti, tá, um beijo, tal, não sei o que tal. E ela entrou no carro, a neta agradeceu ali, só pra a recepção dela, e entrou. Nem falei com a neta dela, cara, e saiu. Aí o Fernandão com uma lágrima no olho, assim, ó, bah, cara, o que torcedor, o que o futebol faz, né? E aí, no caso, uma pessoa, né? Falei, que foi, Fernandão? Você sabe quem que é essa mulher aí? Falei, não sei quem que é essa mulher, não conheço ela. Falei, é a fulana de tal. Ela tá com câncer terminal e um dos sonhos dela, antes de morrer, era te conhecer. Falei, puta merda, se eu soubesse ainda, não que eu tinha dado mais atenção ainda, né, Duda? Mas mexe, cara. E eu tento passar hoje isso como treinador para os atletas, o tanto que eles são importantes para o torcedor, sabe? Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Eu vou terminar minha fala, Duda, que eu faço questão sempre de responder os torcedores, de tratar quando eu jogava bem os torcedores, sempre numa medida do possível, do nosso tempo, tudo, Duda, porque quando eu estreiei no Curitiba, nós ganhamos do Vitória no Campeonato Brasileiro de 1-0. E eu fiz o gol. O da Silva foi bater o pênalti,
Cara, eu falei assim, ó, esse cara vai errar o pênalti. E eu vou pegar o rebote e vou fazer o gol. Eu nunca ia pra rebote, porque a maioria das vezes eu batia pênalti, né? Cara, ele foi, porque eu sabia onde é que ele batia. Ele errou. A bola veio no pé dele, só que eu fui com tanta antecedência que eu antecipei e fiz o gol. Ganhamos o jogo de 1-0, Duda. Meu pai estava no estádio, tudo lá no Couto Pereira. Aí entrei no carro, eu ia para casa do meu pai para tomar um café. E o meu pai emocionado tal, ele falou assim, cara, você viu o que você fez? Eu falei, fiz um gol, pai, ganhamos de 1-0, 3 pontos da caixa e vamos embora. Ele, não, cara, é muito mais que 3 pontos. Você deixou 25 mil pessoas no estádio aqui feliz. Você mudou a alegria do pessoal, de 25 mil pessoas que estavam no estádio aqui. E durante a semana, você vai mudar o humor de algumas milhões de pessoas que são torcedores do Coxa aqui na cidade e no estado. Porque amanhã eles vão pro boteco falar do jogo, que você fez o gol. Você vai mudar o humor dessa pessoa. Então, por isso, toma essa dimensão que não é só um simples gol, é muito mais que isso. Eu falei, cara, é verdade. Não é só futebol. Não é, nunca vai ser só futebol, Duda. Nunca vai ser só futebol. O futebol te usa os jogadores como uma ferramenta e um instrumento para você mexer realmente com o ser humano, com a pessoa. Sabe? Cara, no Grêmio tem outras histórias aqui, eu vou ser muito longo se eu contar, que é surreal. E a gente não tem a dimensão disso, cara. Não tem. Eu fico imaginando as pessoas que vão para uma final, que é o cara que faz o gol. Cara, aconteceu alguma coisa com alguma família naquele momento que é marcado por aquele gol. Ou que ergue um troféu, ou que é dito alguma coisa. E eu tento, e isso é uma das minhas missões como treinador. Lá no Cascavel eu consegui ter algumas ações para isso. E o meu objetivo não é ganhar só título, Duda, ganhar jogos. É mexer com o ser humano, com aquele atleta, para mover em algum aspecto aquela pessoa que está do outro lado do alambrado. Para aquela mesma pessoa que te xinga, para aquela mesma pessoa que te aplaude, sabe? Mas vai muito mais além do que isso aí. E eu acho que eu sou uma ferramenta para isso. Hoje, como treinador que eu quero ser. Eu acho que o Grêmio merecia ter o Tcheco. Um dia eu vou chegar lá, cara. Um dia eu vou chegar lá. Nós vamos nos lembrar desse papo, Kit. Certamente. Daí a gente faz o segundo assado. Bah, aqui, ó, quando tu for técnico do Grêmio, tu vai dar entrevista pra mim, hein? Vou. Tu apertou minha mão e tu sei que Apertei. a tua palavra é muito mais que uma assinatura. Não, com certeza eu vou. Eu não vou falar com ninguém da imprensa, mas vou falar contigo. Exatamente. Ai de vocês, imprensa especializada. Olha aqui, Kelly, por gentileza, me alcança essa flâmula aqui. Isso. Que o pessoal não tá vendo. Mostra aí, Tcheco. Mostra pra aquela câmera o que é essa flâmula que a gente tá... Primeiro eu posso te presentear com... Claro, daqui, pô, Pedrinho. pelo amor de Deus. Bom, ó, eu tô indo pro Azures, então, Duda. Isso aqui é um presente que eu quero te dar. Primeiro, eles têm um projeto de base muito importante e bonito lá, tá? Tá. É muito bem planejado. Isso aqui é um livro para você ler, ó. Uma metodologia de formação integral de atletas, tá? Legal. Isso aqui, cara, poucos clubes têm da base, tá? O Azures, para quem não sabe, o Marcelo é um dos investidores. Isso, Marcelo lateral que era esquerdo, do né? Real Madrid, acho que tá no Olympiacos agora, mas enfim, o Marcelo que foi... Bom, não preciso dizer, né? O Marcelo. E, aliás, tá ele aqui, né? Isso. E aqui a camisa que eu quero te presentear, tá? Você pode sortear, ficar com ela, fazer coleção. Não, essa é minha, pô, Ó, tá louco. camisa 10, tá? Não, tá louco. Vou te deixar Eu aqui... tenho uma puta coleção de camiseta. Vou te deixar aqui como uma lembrança também do Azures, Ah, tá? Pra ti, só pra divulgar a marca do clube também, que, não, cara... Azures. Alô, Azures! É. Tem amigos que trabalham, já trabalharam na Azures. Mas aqui, tá bom? Sabe quem é que jogou comigo? É foda. O Mamute tá lá. Tá lá? Não sei se ainda tá lá, mas estava lá. O irmão... Eu acho que o Mamute vai sair. Ele Vai tem sair? ele tem Pode ser que saia. Mas O ele tava irmão lá. do Mamute tá lá também e tava comigo no Igrejinha. Também... Puta, deixa eu me lembrar o nome dele, cara. Vamos fazer o seguinte, Duda, você sempre se lembra o nome das pessoas, É. antes, depois você fala de quem Que que... saco isso, Dudu. Eu também Porra, tenho esse que problema, inferno. cara. Puta que inferno. Mas enfim, cara, deixa eu... Ah, que pecado, tia. Tá, Eu queria o a irmão segunda do- coisa, Duda, eu vou aproveitar a tua grande audiência que você tem. Uhum. Isso aqui, cara, eu me emociono pra falar disso aqui, tá? Vai. Isso aqui, ó, eu vou mostrar aqui e aí você acaba de Eu- ratificar aqui. Uhum. É uma flâmula do Grêmio da final da Libertadores 2007, tá? Autografado por todo o elenco, o Mano tá aqui, o seu Verardi, foi uma pessoa formidável, tá aqui, os roupeiros, tá todo mundo aqui. Como é que funcionou essa questão da flâmula? A gente entrega uma sempre pro time adversário, mas como era uma partida icônica para mim, como capitão, eu acabei ficando com 2 dessa. Uhum. E uma eu autografei. O que eu quero fazer dessa flâmula?
Eu vou marcar uma data, mas eu quero mostrar aqui, porque você é uma pessoa muito influente lá no Rio Grande do Sul, principalmente no Rio Grande do Sul, que eu vou fazer uma rifa para o grande torcedor gremista ser premiado com isso aqui. Vai ter um valor, e quanto mais a gente puder arrecadar, vai ser melhor para um prol do Hospital Pequeno Príncipe, que eu quero fazer lá em Curitiba, com quem eu trabalho lá também, já algumas ações há algum tempo. Essas ações o Pelé tá como padrinho, e tem eu, o Alex, o Ricardinho, o Paulo Rink, como subpadrinhos do Gols pela Vida, que é o Pelé que manda lá no Pequeno Príncipe. Então eu quero fazer uma arrecadação muito boa dessa flâmula. Cara, é uma coisa muito importante isso aí para mim. Porra, Eu acho que vai ficar melhor na casa de algum torcedor. Eu já tava querendo arrematar logo isso aqui pra parar com esse negócio. É que eu tenho medo de tu achar que não, eu quero mais. $10.000, a gente pode começar a conversar. Enfim, Duda, eu quero fazer uma rifa justamente para arrecadar o que eu puder e ajudar o hospital, como a gente sempre tenta fazer. Olha isso aqui, cara. Mas eu acho que na casa de algum torcedor, ele vai ter, não é que mais valor, porque não vai ter como ter mais valor do que para mim, mas vai ter uma simbologia, cara, um presente, né? E a rifa vai ser um valor muito simbólico, realmente, para que possa adquirir essa flâmula aqui. Pelo que eu tô entendendo, Tcheco, então aqui tá sendo o pontapé inicial, mas ainda não vai estar aberto, mas enfim... A gente está lançando hoje a proposta e em breve no teu Instagram, pode ser? Pode ser no meu Instagram, daí a gente vai direcionar para outros perfis que gostariam de ajudar nesse sentido, né? Claro, óbvio. Não, pode contar comigo para eu divulgar. Você é uma delas, não tem nenhuma dúvida. Se Deus quiser, e aí a gente a gente vai ter a dinâmica ainda, né? Mas vai ser menos de um mês, talvez. Eu vou colocar outros produtos para ser sorteado antes, uma camisa minha, uma chuteira minha, tudo relacionado ao Grêmio, porque daí vai focar somente um clube. Perfeito. Certo? Perfeito. E aí, por último, a cereja do bolo, essa flâmula que para mim é uma coisa... Não, tá louco, isso aqui é incrível, cara. Bah! Eu vi que você tem algumas coisas do Grêmio. Eu tenho, como lá, aqui, eu acho legal. Imagina uma flâmula. Não, na minha casa tu não tem noção o que é. O Nego Dico uma vez falou, isso aqui parece aqueles buffets de aniversário, sabe? Com a criança, eu quero o Mickey, aí é tudo temático. Aí eu tenho uma flâmula lá do Grêmio também autografado pelo Renato, que o próprio o assessor de imprensa dele me deu, o Diogo. Tem inúmeras camisetas, né? Duda, tem do Mano, tem do Galato, tem do Sandro Goiano, tem do Schiavi, tem do Sarra, tem do Tuta, tem do Diego Souza. Nossa, o autógrafo do Lucas, pelo amor de Deus, né, cara? Olha aqui, porra, velho. O Lucas ainda aqui, bem. Cara? Olha aqui, ó, molho. Opa, perdão. Não tem problema. O Lucas, porra, o Lucas estava aprendendo a fazer autógrafo. Tava aprendendo a fazer autógrafo. Cara, o Marcelo Groy, que é um ídolo dessa nova geração. Total. Né? Enfim, cara, tem Patrício, o Lúcio. Mas esse time aí tá louco, cara. Então, Carlos Eduardo deve ter também. O Cadu tem. O Cadu tem. O Cadu também tá aprendendo a escrever. Né? O Cadu vou achar o autógrafo dele aqui, mas tá aqui. Tá? O Léo. Enfim, vai ser uma grande rifa, tá, cara? É uma coisa aí que... E o Instagram do Tcheco tá passando aqui embaixo. Tá? Tu sabe decora o teu ou não? Tcheco oficial. Oficial. Eu não sou muito ligado no Instagram, cara. É que, cara, ela começou a me provocar uma vez lá. Mas tu bombou, tia. Deixa eu ver quantos tu tá. Tá bom, Duda? Tá maravilhoso. Isso aí. @Tcheco_oficial. Tá lá, o Tcheco tem 112 mil. Tem que seguir o Tcheco. Não, entra lá e começa a seguir. Tem que seguir você. Não, tem que seguir a ti, cara. Porque tu vai ser treinador do Grêmio daqui a um tempo, nós temos que cornetear, rapaz. Pedir os jogadores. Assim, tá, mas agora é minha vez de te dar também uma lembrancinha. A rapaziada da iPlace, assim como a Gimo, o Bistec, a KTO, Maria Brasileira, são os meus parceiros comerciais. Aqui tem um regalito, tá? Da iPlace. Eu sei que às vezes os caras querem, é um iPhone, ainda não conseguimos. Né? Mas, aí, enfim, ainda vai dar. Mas tá bom. Tá mas vai lá na iPlace, porra. Não, mas eu vou. Tá cheio. Não, quem é que não conhece, quem não quer, não conhece, quem é que não é consumidor, velho. É a maior loja de Apple pra tudo que é lado. Eu mais vou. 140... mais de 140 lojas espalhadas pelo Brasil, já tá com o iPhone 14, evidentemente, tu pode ir lá fazer até um brick. E quando que você vai ter o teu 14? Pois é, alô iPlace! Porra, cara. Não, estamos chegando. Time grande, né, velho? Não, mas... Você tá com o iPhone 8, cara, pelo amor de Deus. Não, 8, Então, olha aqui, ó, Tcheco, tem uma coisa que eu gosto no final, eu sempre escolho uma palavra. Porque a palavra pra rapaziada que chegou até este momento comentar, que é pra provar pra nós que viu o nosso assado inteiro, entendeu? Então a gente vai escolher uma palavra
Tu pode escolher, vem alguma coisa na tua cabeça. Já fiz aqui, esses dias fiz com o Lugano, falou, como é que é, a Celeste ali, Cisplatina. Aí teve outro que foi gratidão. Ah, uma palavra que eu falei? Não, tu pode escolher uma palavra só pra provar. O Diego Souza foi futevôlei imortal. Porque pra provar que tem que chegar até o final. Eu colocaria lambisgoia. Pode ser. Eu colocaria lambisgoia. Lambisgoia? Lambisgoia. Porque daí o cara vai ser, porra, o cara, né? Viu? Entendi. Comentou. Então ele viu até o final. Entendeu? Sim, lambisgoia. Lambisgoia. Vamos. Rapaziada, chegou até aqui, escreve nos comentários, lambisgoia. Lambisgoia. Vai, ela vai bombar o Instagram dela lá. @Kelly Kelly Pedrita, achava que tinha um underline. Então, @Kelly Pedrita vai direto. Aliás, o que tu vai fazer da vida agora que tu saiu da... Fala aqui no microfone. Tu vai vir pro meu time do YouTube? Olha, eu tenho alguns projetos, assim, alguns planos na internet, mas agora, a princípio, é algo que eu já tava em paralelo, assim, com a TV. Sim. Eu tenho um estúdio com a minha irmã, a gente faz atendimentos de unha em gel, sobrancelha, tratamentos faciais, então eu tô tocando isso com ela agora, assim, algo que eu já tava uma mudança radical, em paralelo, Eu vou ser bem sincera, eu tava meio cansadona, assim, sabe? A Kelly né? é a Renata Fã do Paraná, foi, né? Por um bom tempo. Tu apresentava a Band. Apresentava o Show de Bola na Rede Massa agora. Há 10 Era o anos eu tava no SBT. programa. SBT. Eu trabalhei SBT. na Band também. Eu lembro de ti Com na o show Band. de bola, com o... E aí foi pro... depois eu fui pra Rede Massa, fiquei 10 anos e meio lá. Porra! Com o Show de Bola, É tempo pra caramba, meu. Aí agora, vamos ver o que o futuro reserva. Eu tenho alguns projetos, assim, na cabeça. Tô me dando esse tempo, assim, pra certo, pensar às pra vezes. onde eu vou, sabe? Eu também fiquei... Uma coisa na vida que eu aprendi, que tudo tem seu tempo, né? Cara, eu não vejo o tempo desse Palmeiras parado. Que não dá mais. E vem mais brasileiro aí, né? Quem sabe quando fui pro ar a gente já tá conquistando. Não, já ganhou. Essa hora já ganhou. Você já é campeão brasileiro na Austrália, como diz. Não, já. Tudo tem seu tempo, né, cara? Que inferno, né, tia? Pelo amor de Deus, ganhou cara. tudo, velho. Você viu o Palmeiras? Falei, Difícil, né? o que tem? Eu faço assim, ó, o que Difícil tem? ser Porque antes, agora né? já... Não, o Palmeiras tá um saco, velho. Tá difícil. Mesmo. Não, tá difícil. Ó, então bota aí, tá? Lambisgoia chegou até aqui, Tcheco. Lambisgoia. Muito obrigado. Porra, cara. Boa sorte no Azures. Amém. Você também, Eu tô tenho pro céu. certeza absoluta que nós vamos ouvir falar desse time esse ano aqui, velho. Se Deus quiser. Nessa temporada, vamos dizer assim. O Azures vai Duda, chegar quando eu vou longe. num projeto, em todos os projetos, cara, como jogador também assim, eu me entrego de corpo e alma mesmo. Não tem nenhuma dúvida. Que baita contratação fez o Azures. Eles têm um objetivo do clube, passa os meus objetivos e se a gente puder alcançar mais, com certeza a gente vai alcançar. Comigo, os jogadores estão fora da zona do conforto. Coisa boa, velho. E você também, cara, parabéns pelo teu sucesso. Você Obrigado. saiu da tua zona de conforto, Porra. não foi? Tava fácil. Sei que vai progredir muito mais aí pelo que a gente conversou e te desejo muito sucesso aí. Pô, eu que agradeço, de coração. E eu vou agradecer de novo, Tia, porque não foi pra mim. Essa entrevista estava simplesmente uma das mais pedidas e eu não falo isso pra todo mundo, não. Não, eu vou te dizer os mais pedidos. Luan, Tcheco, Renato, o D'Alessandro pedem muito, porque obviamente o tio... O Renatão não conseguiu ainda? O Renatão ainda não, mas vamos ver. Vamos ver se dá tudo certo. Tcheco, beijo. Valeu. Tá, fica aqui, vamos dar esse abraço Com aqui. Deus, Valeu, fica. irmão. Tá, tamo junto. Amém. Gente, não sei se... Até o próximo assado, tá? Valeu. Tchau.